Bom dia, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Seja muito bem-vindo ao primeiríssimo grande episódio do Co-opcast, que é o nosso novo projeto para falar sobre games, né? É, a gente quer fazer 2 episódios por mês, né? E trazer notícias, discutir sobre o que a gente tem jogado, dar nossas opiniões. É, e é isso aí, né? A gente quer fazer no YouTube, com certeza vai ter, tá? E aí vocês vão estar assistindo alguma gameplay de fundo que vai ser gravada por mim mesmo. E eu quero botar no Spotify também, mas não tenho certeza se eu vou conseguir ou não. Mas eu acho que sim, tá? Mas o YouTube é certeza, o Spotify já não sei. Enfim, eu me chamo Slash Underline Sinistro, né? Esse não é o meu nome, obviamente, mas isso aqui na internet é conhecido assim. E eu sou o apresentador barra criador do projeto. Então, é. Só que eu não estarei fazendo esse projeto sozinho, tá? Eu estou aqui com o meu grande amigo Frontólito, por favor, se apresente. Bom dia, rapaziada. Por aqui eu vou ser conhecido como Estromatólito, mas dá pra abreviar só pra Lito. Fica mais fácil. Beleza, eu vou chamá-lo de Lito, bem mais fácil. Enfim, a nossa proposta aqui não é fazer algo super formal e profissional, né? Mas a gente fazer uma conversa aqui entre dois amigos, como se fosse meio que uma call do Discord, né? Só que ao mesmo tempo trazendo notícias e tal. Então não esperem algo super formal e tal. Além de que a gente propôs a fazer 2 episódios por mês, só que pode ser que a gente não consiga, porque a gente tem uma vida, né? A gente estuda, né? Eu tenho 18 anos, estou na faculdade. O Manolito também, ele está estudando. Então, é, a gente tem prioridade, né? Isso aqui é só um hobby nosso, não é algo que a gente espera, né, que cresça muito. A gente só quer fazer isso mais por diversão e colocar nossa opinião para fora, conseguir conversar, né? Eu acho que o formato de um podcast é muito bom para isso, né? Eu, vou ser honesto, não sou o maior consumidor de podcast que tem, né? Mas eu acho que é um formato muito interessante, né? Para você ouvir assim enquanto faz alguma outra coisa. Então, tipo assim, você tá no, sei lá, você tá no ônibus indo pro trabalho ou voltando para casa, ou no carro, trem, enfim. E você bota um fone de ouvido ali e fica ouvindo, sabe, para conseguir passar o tempo mais rápido. Eu acho que é algo muito legal, bem interessante se fazer, né? E nisso, né, eu agora, né, tenho pegado muito mais ônibus para poder ir para a faculdade. Eu tenho tido mais tempo, né, de ônibus que eu fico assim com o fone de ouvido escutando alguma coisa, né? Normalmente escuto música, né? Só que aí eu fui procurar algum podcast para ouvir e não achei nada assim muito interessante relacionado a games, né? E aí nisso eu pensei, pô, se ninguém faz algum podcast muito bom que me interesse, eu mesmo vou fazer o meu e é isso aí, né? O meu eu tenho certeza que vai ser do meu agrado, né? Tem que ser. Então é isso aí. Espero que seja do agrado de vocês também. É... E o episódio de hoje, a gente não vai trazer notícia hoje, tá? Já vou adiantar isso. É um episódio mais para vocês conhecerem o projeto, né? Como vai funcionar e para vocês também poderem conhecer a gente, né? Tanto eu quanto o Lito. Então, para isso a gente separou 10 perguntas, né? Perguntas barra tópicos, né? A gente falar sobre games, né? Já que é isso que o Coopcast vai falar, né? Mas também não pode ser, né? O foco é games, né? Mas pode ser que a gente resolva falar sobre alguma outra coisa. Então vai que, sei lá, a gente assistiu algum anime, nós dois, a gente gostou muito, a gente quer falar sobre. A gente vai falar do anime, tá? Mas o foco é games. Games com certeza vai ter, né? Se tiver alguma outra coisa, vai ser um episódio bônus, né? Aí pode ser sobre anime, filme, tecnologia, enfim, qualquer outra coisa que a gente tiver interessado e a fim de falar sobre. Então, enfim, é... Senhor Lito, tem alguma coisa adicional ou já quer ir logo para as perguntas? Não, realmente, quando você tava falando sobre como a gente não vai falar nada normal, até porque não é como se a gente tivesse muita propriedade pra falar sobre jogos, principalmente esse primeiro episódio é mais pra falar a nossa experiência com jogos, pra vocês conhecerem os dois apresentadores aqui desse podcast. Beleza, então, vamos lá. Pergunta número 1, a gente vai fazer o seguinte: eu vou fazer a primeira pergunta, vou responder,
Depois vou passar para o Lito, né? Ele vai responder e vai fazer a segunda pergunta, vai responder e assim em diante, né? Tentar fazer mais dinâmico. Lito, se tiver alguma coisa adicionada durante, pode me interromper, não tem problema. E Tranquilo, tranquilo. a primeira pergunta já é bem direta, né? A gente estava se perguntando aqui em off se botava ela mais para depois, mas a gente resolveu botar logo, que é qual é o seu jogo favorito, né? Essa pergunta para mim foi muito difícil de responder, porque eu acho que sou muito versátil com tudo, né? Com música, filme e também vale para videogames. Eu jogo tudo quanto é tipo de jogo, tá? Então, jogo de terror, RPG, ação e aventura, tiro, jogos assim que são tipo experiências, tipo Journey. Eu gosto de tudo quanto é tipo de jogo, basicamente, né? Então fica muito difícil pra mim de comparar um jogo tipo que eu gosto muito, um jogo de RPG e um jogo de terror, porque são coisas completamente diferentes, que se propõem a fazer coisas diferentes, com visuais diferentes, vibes diferentes. Mas enfim, o jogo que eu escolhi como meu jogo favorito foi o Persona 5, né? Ou o Persona 5 Royal, que é a versão melhorada dele. Por que eu escolhi esse jogo? É, Bom, eu gosto muito desse jogo, muito mesmo. Eu acho que ele tem muitos pontos positivos. E, assim, para um jogo de 100 horas, 120 horas, não ser algo, assim, tão cansativo, né? Ele é um pouco cansativo às vezes, mas você joga ele, você tem vontade de continuar jogando ele, né? Isso é algo muito difícil de se fazer, né? Não é fácil você fazer alguém simplesmente jogar o seu jogo por 120 horas para zerar uma vez. Isso não é fácil, né? E o Persona 5 consegue. Ele consegue fazer você começar a jogar e jogar por mais de 100 horas até zerar. Porque ele é muito bom. Tanto em gameplay, história. A história dele é muito legal. Tem vezes que ela enrola um pouquinho para avançar, mas assim, é fenomenal a história. Você tem a questão da. Você tem várias coisas, né, na gameplay. Você tem a parte de você explorar a dungeon, que é muito legal. O combate por turnos é muito bem feito. E também tem a parte de você ter a sua vida do dia a dia comum, né, como estudante. E eu acho isso muito legal, né? Você ter ali é meio que um pouco visual novel, né, que você conversa com os personagens e tal, mas todos eles se desenvolvem muito bem. Então você gosta de fazer essas coisas, né? Então, enfim, eu coloco o Persona 5 como meu jogo favorito. Eu acho ele muito, muito bom. Dentro da franquia Persona, eu acho que ele é o melhor, né? Teve agora o lançamento do Persona 3 Reload, que foi muito bom, mas eu ainda acho que o Persona 5 é melhor porque no Persona 3, o que você faz na maioria do tempo, né, em questão de batalha e tal, é explorar o Tartarus. E eu não gosto de explorar o Tartarus, acho que muita gente não gosta também. Né? Enquanto no Persona 5, explorar as dungeons são muito mais interessantes. Né? Porque você tem dungeon fixa, diferente do Tartarus, que vai se gerando automaticamente a cada andar. Mas enfim, é, é isso aí. Manolito, me diga, qual é o seu jogo favorito? Bom, como o próprio Manas Last disse, é bem difícil realmente escolher um jogo favorito. Você não chega pra uma pessoa do nada e fala, pô, qual o teu jogo favorito? Geralmente a pessoa já jogou vários jogos durante a vida dela, não só jogou, como conheceu vários jogos durante a vida dela. Tem essa dificuldade pra escolher um único. Eu mesmo, quando estava pensando sobre essa resposta, resolvi coroar, por assim dizer, um jogo que eu joguei em si. E a realidade do brasileiro médio é jogar jogo pelo YouTube, a partir de gameplay. Mas enfim, dentre os vários jogos que eu já passei jogando mais, com certeza mais de um dia de gameplay, na Steam com mais de 24 horas, bem, teve Minecraft, que eu já joguei bastante, Far Cry 4, mas eu resolvi escolhendo o Genshin Impact. Por esse e outros motivos, assim, que vão se desenrolar no resto do podcast. Mas algo que eu gosto muito nesse jogo é como ele te mostra uma história que te incentiva a conhecer mais esse mundo. Eu gosto de jogos que não te jogam tudo na sua cara ao mesmo tempo e te explicam tudo.
Você simplesmente vai explorando, vai tirando suas próprias conclusões de por que as coisas aconteceram, do modo que aconteceram. E fora que esse jogo, ele não é exatamente incompleto, ele não lançou de todo. Uma vez por ano tem uma grande atualização, e fora que vai lançando atualizações menores no meio do ano. Uma grande atualização para a história principal e histórias menores para os outros personagens. Você acaba aprendendo a gostar deles. E é por isso que eu gosto tanto desse jogo. Eu gosto bastante de Genshin também, né? Hoje em dia eu já não jogo mais tanto. Já joguei bastante, né? Eu sou nível, né, AR 55, eu acho. Então assim, já joguei muito. Eu gosto muito da história, eu gosto de você ter diferentes arcos, né? Pra cada região. Eu acho muito interessante. Eu gosto muito dos personagens também. Só que eu não consigo colocar ele assim, uma prateleira tão alta dentre os jogos que eu joguei por causa das mecânicas de gacha, de tipo, você só conseguir pegar certos itens em certos dias da semana. E você tem que ficar repetindo o domínio para conseguir os artefatos bons. Isso é o tipo de coisa que me fez desistir de jogar o jogo, né? Mas assim, realmente, a história é muito legal, os personagens são muito legais, o cenário é muito bem feito, muito bem construído. Você tem vários jogos assim que tentaram fazer um cenário assim, mundo grande assim, amplo, como o Genshin fez e falharam, né? Tudo bem que essa inspiração para fazer um mundo que nem no Genshin Impact saiu do Zelda Breath of the Wild, né? Não joguei esse jogo, tá? O Zelda, não joguei, mas parece um jogo muito bom. Eu quero um dia jogar. É isso aí. Eu gosto bastante de Genshin Impact mesmo, mas não tanto assim. Enfim, pode continuar, Manolito. Segunda pergunta. Então, a próxima pergunta que a gente separou aqui foi para qual franquia de jogos a gente mais gosta. Pelo menos eu consumo bastante duas franquias em específico, uma desde a minha infância. Então foi para mim bem difícil escolher, como quase toda categoria. Mas uma delas com certeza é Pokémon. Eu consumo Pokémon desde que eu me conheço como uma criança que minha mente logou nesse planeta. Eu já assisti o desenho de Pokémon que repetia incansavelmente entre a primeira e a terceira geração, até aparecer o Rayquaza na abertura. E aí depois fui consumindo mais ainda, comprando carta Pokémon, eventualmente conhecendo o universo dos jogos assim. Até hoje tem as novas gerações de Pokémon, que eu acabo assistindo vídeos de vários youtubers, teorizando também, tentando descobrir quais os novos Pokémon de cada geração. Lançou o Legend Arceus, um dos últimos jogos a lançar, e eu achei bem legal, queria quase um mundo aberto controlado, que pra mim funcionou bastante, pelo que eu consumi do jogo, com esse a mais assim, de você de fato ir até um lugar e capturar um Pokémon sem necessariamente entrar em uma batalha. Pô, E a Pokémon. segunda franquia? Pode, Não. pode falar, pode falar. Ah, não, você vai falar da segunda franquia? Tá, Vou deixa eu falar da adicionar um segunda pouco, franquia. falar um pouco sobre Pokémon, que eu também gosto muito de Pokémon. Cara, desde criança, eu acho que conheci Pokémon, acho que em 2013, 2012, não sei, faz muito tempo, né? Eu tenho 18 anos, né? Eu nasci em 2006, então. Eu era bem criança, né? Eu tinha uns 5, 6 anos quando eu conheci Pokémon. E, caramba, é assim. É um universo que eu gosto muito, né? E muita gente gosta muito. É uma das franquias mais bem sucedidas de todos os tempos. É literalmente a maior De franquia, a mais videogames, né? rentável de todos os tempos. É, é. Então, Pokémon é uma coisa gigantesca, né? Não só como jogo, acho que como franquia em geral, ele passa outras franquias que não são Sim, com jogos. certeza. E, assim, ele tem muita coisa em volta, né? Você tem TCG, né? Carta, você tem desenho, você tem jogo de videogame, né? Que é o principal. Muita merchandising. Você tem muita merchandising. Pô, deve ter uma pelúcia oficial pra cada Pokémon, né? Você tem o que? Funko Pop também, de vários Pokémons. Então, assim, é uma franquia que faz muito, muito, muito sucesso. Muita gente conhece, muita gente curte. Eu também curto pra caramba. Minha geração favorita, meu jogo favorito é o Pokémon Y. Gosto muito da sexta geração de Kalos, acho muito foda. E é isso sobre o Pokémon. Enfim, indo pra outra franquia,
Uma que eu tenho consumido há muito tempo, assim. Não tanto quanto Pokémon, mas assim, acho que desde 2020, 2021, foi o Five Nights at Freddy's. E um pouco diferente de Pokémon, eu não só acompanho o desenho, assim, eu realmente vi os vídeos, principalmente que o Corey fez sobre toda a lore. E como eu gosto de explorar a lore dos jogos e das mídias que eu consumo, simplesmente, praticamente ganhei um hiperfoco por um tempo em Five Nights at Freddy's. Então, até hoje em dia, quando eu tô jogando ou fazendo qualquer outra coisa sozinho, eu ouço as músicas do Living Tombstone, que foi praticamente popularizou música de jogo no YouTube. É, a primeira música acho que é a que mais tem visualização, né? É. Eu não lembro o nome da. O nome É da do música primeiro é. É, jogo, Five Nights at Freddy's, não é o nome da música. provavelmente. É. Mas todas elas são extremamente É, elas são muito legais memoráveis. mesmo. Gosto bastante de FNAF também. Eu acho que nos últimos jogos aí, né? Principalmente no Security Breach, foi assim, eu detestei o Security Breach, né? E assim, eu gosto muito de FNAF, né? O primeiro jogo eu acompanhei, né? É, tipo, desde o início, desde o primeiro jogo, quando fez sucesso no YouTube, tudo quanto é youtuber, fazendo vídeo com facecam e tomava um jumpscare e caía da cadeira e tal, né? Eu não. E tudo quanto é criança se junta com seu grupinho de amigos pra jogar e fingir que aquilo dava susto de É, verdade. assim. Foi um hype no momento. Quem viveu sabe. Quem não viveu não vai viver, Cara, infelizmente. fazem 10 anos já, É, 2014. faz muito tempo já. E eu lembro, né? De saindo e vendo vídeo, né? Eu lembro que vi vídeo tipo Tasercraft, coisa de nerd. Todo mundo fez vídeo daquilo, né? Foi uma febre bizarra. E assim, é uma franquia que cresceu muito, muito com o tempo. Você tem muitos produtos também. É, tem Monopoly de FNAF, tem um monte de livro. Teve até um filme agora, né? Livro, quadrinho, próprio filme É, então, que é uma franquia gigantesca, falamos né? do filme. É, mas assim, eu gosto muito do primeiro jogo. Aí eu acho que o segundo foi uma sequência perfeita. Mas aí o 3 e o 4 já não gostei muito do jogo em si, né? Da gameplay. É, mas os outros, assim, os outros são muito bons também, né? Tirando o Security Breach. Eu não gostei do Security Breach por diversos motivos, né? Teve gente que gostou, mas eu não consegui gostar daquele jogo. Eu acho que ele deveria. Ele tinha a obrigação de ser bem melhor do que foi. Ele poderia facilmente ser bem melhor. Mas enfim, inventaram algumas coisas que eu não concordei. Tem o fato também de que eu joguei no PS4. E a versão do PS4 não é boa. Tá? Eu acho que ele não consegue cravar nos 30 FPS. No Então. PS5 quase eu morria, imagina no PS4. Jogar no PS4 era horrível, tá? As texturas eram todas muito feias. E tem a questão também da iluminação do cenário. Porque, tipo assim, é um jogo de terror. Só que você não sente nenhum medo. Porque, tipo assim, é um shopping todo iluminado, cheio de luzes. Ele é tipo assim. Ele tem mais. Um shopping neon dos anos Ele é 80. mais iluminado do que um shopping da vida real. Sabe? Ele é mais colorido. Então, assim. É estranho. Eu não Por isso gostei. que eu gosto mais da DLC. A DLC pra mim realmente colocou uma atmosfera que deveria ter, daquilo tudo abandonado. E as coisas estão realmente quebradas lá. Acho que aquilo sim. Não foi, nossa, agora esse é um jogo realmente muito bom. Mas realmente eu gostei do trabalho que eles fizeram na DLC. Se o jogo inteiro fosse com a mesma atmosfera da DLC, eu acho que as pessoas teriam gostado mais dele. Então, a DLC eu joguei. Eu comecei a jogar no PS4, né? Mas assim, eu joguei muito pouco tempo. Eu joguei aquele comecinho ali. Aí eu lembro que eu peguei um item que fazia eu atravessar a parede, uma parada assim. Eu achei meio nada a ver. Mas continuei. Até que eu cheguei numa máquina de arcade lá. Aí eu fui jogar o joguinho lá, o minigame do arcade, e o jogo crashou. Aí eu desisti. Eu acho que eu tava jogando algum outro jogo na época, eu tava viciado, e aí assim, não dei o tempo que talvez o jogo mereça, né, pela DLC. Porque eu não vi nada dessa DLC, só esse pouco que eu joguei. Mas realmente assim, parece ser melhor que o jogo principal, né? Se for por esse caminho de ter uma parada mais abandonada e mais escura, assim. Então, é isso. De volta pra você, mano, Lito. Não, realmente, falando sobre os clássicos agora, eu lembro que em 2014 eu não gostava muito, até porque eu não gostava muito de coisa de terror. E achava meio bobinho, até porque eu olhava para aquilo, nossa, isso não me dá susto, então, né.
eu deixava meio de lado. Mas eu lembro que quando saiu o 4, poxa, ali eu pensei, não, eu olhei pra aquilo e pensei, não, realmente agora aquilo ali dá pra se considerar um jogo de terror. Eu fiquei quando eu vi algumas pessoas jogando. Eu lembro até de um vídeo do Selbit dele jogando com Phelps, que eu vi na época. Eu também não gostava muito de jogo de terror, não. Só que o negócio fez tanto sucesso. Tava todo mundo falando sobre, tudo que o YouTube fazendo vídeo, que eu resolvi ver, entrar no hype junto e surfar nessa onda que foi Five Nights at Freddy's, né? E até hoje eu acabo meio que indo junto, né? Tanto que eu fui assistir o filme do FNAF, mesmo sabendo que ia ser uma bosta, né? É, eu tava com isso na cabeça que ia ser ruim, eu assisti o filme mesmo assim, eu não gostei do filme, eu achei muito fraco, eu achei que teve várias cenas que não fizeram sentido, eu não achei que foi um filme que deu medo. Eu não vou dar spoiler sobre o Mas filme, tá? é que ninguém esperava nada, mas também não precisava decepcionar, né? Eu assim, pra eu falar porque eu não gosto, eu precisaria dar spoilers de certas cenas. Então, eu deixaria de lado, porque eu não gosto desse filme. Talvez a gente faça algum episódio sobre o FNAF, né? Quem sabe. É uma franquia muito Ah, longa, muito é um bom grande. É tópico. um bom É, tópico, é. dá pra, Dá pra falar muita coisa. dá pra umas 3 horas aqui, com Com certeza. certeza. É... Mas enfim, acho que é isso, né? Sobre o FNAF, tem mais alguma coisa a adicionar? Não, não. Acho que é isso. Beleza, então. Agora é minha vez de falar sobre a minha franquia favorita, né? Bom, isso foi Uhum. muito difícil de escolher, porque, primeiro assim, tem que considerar o que é uma franquia, né? O que faz uma franquia boa, né? É pela consistência? É porque você tem um jogo muito bom que define um gênero, né? Você tem várias vertentes de como responder se uma franquia é boa ou ruim, né? Então, eu resolvi escolher uma franquia que fosse longa, tá? Se fosse pra pegar assim uma franquia tipo de 2 jogos ou 3 jogos, eu não consideraria muito como uma franquia, porque é muito curto, né? Mas tipo assim, como franquia assim, se fosse pegar algo pequeno, eu colocaria Portal. Eu gosto muito do Portal, tanto do um quanto do 2. Acho uns jogos muito, muito bons. Eu acho impossível algum jogo de puzzle ser tão bom, genial quanto Portal foi, né? O primeiro tem uma atmosfera muito legal e o 2 é uma sequência muito digna do primeiro jogo. Mas, enfim, como é muito curto, né? Eu não vou botar ele como minha franquia favorita, mas sim, a que eu vou botar é uma franquia longa, tá? É uma franquia que eu não joguei todos os jogos, tá? Ele tem muitos, muitos jogos. Eu não joguei todos, mas recentemente eu tenho começado a jogar mais os jogos, tenho começado a gostar muito, que é a franquia Resident Evil, né? Eu, como falei, não joguei todos os principais, todos os jogos assim da franquia, né? Porque é muito, muito jogo, né? Você tem um monte de spin-off e só a franquia principal já são 8 jogos. Então é muita coisa, né? Só que dos mais novos assim eu joguei todos, né? Dos que foram lançados do Resident Evil até atualmente, né? Então, ou do Resident Evil 7, né? Então, R7, os remakes, né? O Resident Evil 2, 3, 4 remakes joguei. E o 8, né? Desde o meu favorito é o 7, porque eu acho que ele puxa mais pro terror, né? Você tem aquela parada assim, primeira pessoa, você tá num cenário ali mais claustrofóbico. E eu gosto desse tipo de ambientação, gosto muito, né? E você tem também aquela parada do survival horror, né? De você ter que manusear, não manusear, mas tipo, saber usar os seus recursos, né? Você tem recursos limitados. Você não vai sair pegando um monte de munição. Você não vai estar lá com uma metralhadora com 1 milhão de balas no pente, né? Não, você vai estar ali com uma pistola e você vai ter o quê? Tipo, um pente ali e umas 5 munições de reservas, né? Então você tem que saber, você tem que usar bem os tiros, né? Você não pode errar tiro e sair atirando loucamente, né? Você tem que saber. É, ele não é feito pra você enfrentar os bichos, ele é feito pra você ter o suficiente pra você conseguir sobreviver Então, até a próxima eu sala. gosto muito desse tipo de jogo, né? E assim, é um. Porque assim, eu acho que o que pode fazer um jogo bom é você ter muito investimento num jogo e fazer com que ele seja bom tecnicamente, né? Então você. Acho que como exemplos você teria o Horizon Forbidden West,
Eu acho que é um jogo muito bom tecnicamente, mas que em gameplay já não me agrada tanto. E The Last of Us Part 2, né? Eu acho que ele se propõe a ser um jogo de história, né? Eu particularmente não gosto. É um jogo muito controverso, né? Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Eu não gosto de The Last of Us Part 2, né? O principal motivo é um spoiler, não vou falar, mas se você jogou ou sabe alguma coisa sobre o jogo, você sabe do que eu tô falando, né? É uma cena que acontece logo no início do jogo e define a história, né? O rumo que a história toma. Mas enfim, acho que The Last of Us 2 ele se propõe a ser um jogo de história e não tem uma história muito boa. Mas em gameplay, gráfico, ele é, acho que, o melhor jogo que se tem, né? Mas enfim, de volta a Resident Evil, né? Eu, então, eu tava falando sobre como. Gente, é a nossa primeira vez fazendo um podcast no YouTube e tal, gravando coisa. Então, a gente vai estar um pouco travado, vou estar gaguejando um pouco, tá? Mas enfim, conforme for passando, a gente for trabalhando mais, a gente vai melhorando nisso. Então, tenha um pouco de paciência com a gente. Mas enfim, voltando a falar. Ahn, Então, tem duas vertentes para um jogo ser bom, né? A primeira eu falei, que é um jogo que tem muito investimento, e ter gráficos surreais e ser tecnicamente bom. E também o jogo ser bem pensado, né? Normalmente os jogos indies se dão bem por isso, né? O próprio Final Fantasy que a gente estava falando agora, né? O primeiro jogo é um jogo bem pensado, né? Não é um jogo que, assim, você precisaria de um investimento de milhões para ser feito. É um jogo que você tem uma ideia boa e faz uma coisa simples, só que como a ideia é muito boa, o jogo sai muito bom, né? E o Resident Evil, eu acho que ele pega os dois, né? Eu acho os gráficos, assim, dos Resident Evil surreais, né? A engine que eles usam, a RE Engine, é muito boa, muito, muito boa. Se eu não me engano, usaram no Devil May Cry, o último que saiu também, mas não tenho certeza, então não vou confirmar. Mas em todos os Resident Evil, desde o 7, eles estão usando essa. E assim, eu acho que é a melhor engine que tem aí, porque ela é fluida, ela é muito bonita, as animações são bonitas. Então, assim, eu acho perfeito, né? E em questão de como o jogo é pensado, né? Você tem essa parte de ser um survival horror, né? Nos casos ideais, tá? Tem jogos aí que fugiram disso, né? Então, tipo, o Resident Evil 8 foge um pouco, né, do terror, acaba indo mais pra uma ação. Eu gosto muito do Resident Evil 8, tá? Mas admito que ele falha um pouco ali no terror. Ele tem seus momentos, tá? Tem seus momentos de terror que são muito bons. Só que acho que na maioria das vezes ali ele acaba dando uma falhada. Tem momentos que você tem muita munição, que você sai matando um monte de inimigos em sequência. E acaba fugindo um pouco do que Resident Evil do que Resident Evil né? Do que fez ele ser grande. E você tem a questão, tipo, de você ter um grande fator replay, né? Porque se você for platinar o jogo, você vai zerar o jogo várias vezes. E conforme você for memorizando o jogo, tipo assim, na primeira vez você demora, sei lá, 8 horas pra zerar. Eu rejoguei Resident Evil 7 há pouco tempo, acho que demorei umas 8 ou 7 horas pra zerar, né? Eu quero platinar o jogo e tem um troféu que você tem que fazer uma speedrun do jogo e zerar em menos de 4 horas, né? Eu na primeira vez terminei em 8, né? Então não é um jogo que, tipo assim, ele é muito longo. Ele é mais assim, você saber como jogar, né? Você saber o que fazer, o que o jogo quer que você faça, qual é a sequência dos acontecimentos, né? Dos scripts e como se jogar, né? Então você tem esse alto fator replay, né? Se você for platinar o jogo, eu platinei o Resident Evil 8 mesmo, e foi uma experiência muito legal. Eu acho que tirando ali o modo Mercenários, que foi assim, muito, muito difícil algumas partes. Foi muito legal de platinar aquele jogo, fazer speedrun, terminar no modo mais difícil. Foi muito legal. Acho que é uma das platinas mais legais que eu tenho, que eu já fiz. Enfim, se alguém se perguntar também, né? Eu tenho acho que 16 platinas, tá? Não é muita coisa. Tem muitos jogos que eu platinei por serem muito fáceis, tá? Então, é. Mas enfim, sobre minha franquia favorita, eu acho que é mais isso, tá? Antes de eu terminar, se for falar aqui os Resident Evil que eu joguei, o primeiro eu joguei aquela versão remake do. Acho que se eu não me engano lançaram no GameCube, aquele remake que ainda é na visão da câmera fixa. Aí Resident Evil 2, 3 e 4
Joguei os remakes novos, que saíram pra PS4, tem versão de PS5 também. O 5 eu joguei em co-op, faz pouco tempo, inclusive, foi recente. Muita gente não gosta, né? O pessoal fala que foi aí onde decaiu Resident Evil, mas eu até gostei do jogo, né? Se abstrair um pouco de quem é um Resident Evil, você consegue se divertir bastante, né? Se você estiver jogando em co-op, pelo menos, né? E Resident Evil 6 eu tô jogando agora. Acabei de zerar a campanha do Leon, tô jogando em co-op também. E esse tá meio difícil de defender, porque assim, é muito esquisito. Tipo, é muito mais fácil você sair matando zumbi na base do soco do que do tiro, o que é super esquisito. E o jogo não tem aqueles puzzles, backtracking que os outros jogos têm, né? Então, Mas enfim, eu tenho que falar sobre franquia, agora eu quero ouvir de você, Lito. Qual é a sua franquia? Ah, não, você já falou, né? Eu fui. Caraca, eu me perdi tanto em falando do Resident Evil que eu até esqueci, mano. Caraca, então enfim, vamos para a terceira pergunta, né? Que é: quais são os jogos que estamos jogando no momento? Bom, eu tenho um péssimo hábito, que é de pegar vários jogos e começar um jogo assim antes de ter zerado o outro, tá? Então, eu tenho esse hábito terrível. Se você tem, né? Por isso, quem tem mais isso é o pessoal que tem Xbox Game Pass, essas paradas, né? Eu tenho a PlayStation Plus Extra, então eu me identifico com isso, né? Mas vamos lá, eu separei meio que em duas categorias, né? Que seria a categoria de jogos single player de campanha, né? Jogos que você zera, e os jogos que não tem fim, né? Jogos multiplayer com serviço, enfim. Primeiro eu vou falar dos jogos de serviço, né? Multiplayer que eu jogo. Eu tenho jogado Honkai Star Rail, que é da MiHoYo, Royalverse. Qual que é o nome que eles estão usando agora? Royalverse, né? Royalverse. É a mesma produtora do Genshin Impact. É um jogo de gacha, de turno, que eu tô gostando de jogar. Eu joguei bem pouco, né? Eu tô R, tipo, 15, eu acho, se eu não me engano. Eu joguei bem pouquinho, mas tô gostando de jogar. Quero jogar mais. FIFA, né? Eu gosto de jogar FIFA. No caso agora EA FC 24, enfim. E Call of Duty, né? Tenho jogado o MW3. Eu não tenho jogado muito, eu tenho jogado mais quando eu tô com algum amigo, porque ele tem seus problemas, né? De skill-based matchmaking e balanceamento, né? Tem uma sniper lá que é super apelona, que mira em um milésimo. Então, é. Mas como vai sair agora, né? Vai ter uma season nova, que vai ter muito conteúdo, vai voltar o Rebirth Island, que era um mapa do Warzone 1, né? Que era, no caso, no Warzone 1 era um remake do Black Ops 4, né? Da Alcatraz, que era um mapa de Battle Royale. E esse modo que eles fizeram no Ressurgência, né? Que eles chamaram no Warzone. É muito maneiro de jogar. É muito maneiro. Eu acho que é bem mais legal do que um Battle Royale que cai em 100 jogadores no mapa, você morreu, tá fora e é isso aí. Eu acho que o Ressurgência funciona bem melhor com Battle Royale. Mas enfim, isso pode ser assunto para outro vídeo também, então não vou me estender. Sobre os jogos single player que eu estou jogando no momento. Eu falei do Resident Evil 6 já, mas também tenho jogado Returnal. Returnal muito provavelmente vai ser a gameplay de fundo que vocês vão estar vendo, tá? É um jogo bem legal, roguelike, estou gostando de jogar. Embora seja muito difícil em alguns momentos, né? Eu acho que você tem que contar um pouco com a sorte ali, de achar uns itens bons, arma boa, senão você se ferra. Mas é um jogo legal, a gameplay é muito gostosinha, a movimentação é legal, a gameplay é legal, então, enfim, a história também é legal, né? Os cenários é muito maneiro. Então, estou gostando bastante de jogar o Returnal. Além dele, estou jogando o Alan Wake 2, né? Comprei na promoção agora de Páscoa da PlayStation Store. E tô curtindo bastante o jogo, tô curtindo muito, muito mesmo, né? Ele tem uma pegada meio Resident Evil, né? Então, né, vocês já sabem que eu vou gostar, né? Agora vocês sabem, né? Porque eu já falei que eu gosto de Resident Evil. Então, assim, tô gostando muito do jeito que fizeram o jogo. Eu joguei o Alan Wake 1, né? A versão remasterizada. Quando saiu, eu acho, no PS4. Gostei muito do jogo, embora ele seja bem datado em alguns pontos, né? O que mais me pegou, assim,
foi a ambientação do jogo, né? Você tá assim na floresta, tudo escuro e você só tem a lanterna iluminando. É uma parada um pouco Slender, tá? Um pouco. Mas eu gosto dessa parada. Joguei também o Control, né? Que é o jogo no mesmo universo do Alan Wake, feito pela Remedy Studios, né? Que faz esses jogos. E também gostei bastante. É uma proposta muito diferente do Alan Wake, mas é muito bom também. E agora no Wake 2 estou gostando muito, né? A personagem nova, a Saga Anderson, eu achei que ela ia ser meio fraca, mas estou gostando muito de jogar com ela, né? A parada de investigação, de você investigar o que está acontecendo com os assassinatos rolando na cidade. Tô achando muito legal. E o outro jogo que eu estou jogando, na verdade eu não estou jogando sozinho, eu estou jogando com o Lito, né? A gente está jogando em call pelo Discord, que é Fate Stay Night, né? Um jogo de... É uma visual novel. Você talvez já tenha ouvido falar sobre, ou já tenha visto o anime, né? Lido o mangá. É muito grande Fate, né? Ou simplesmente ter confundido a Violet Evergarden com a Saber. É, é. Mas a gente tá jogando. A gente tá demorando bastante pra jogar, porque a gente fica dublando os personagens, fazendo a narração. É, Ou seja, Early 2027 a gente termina as três é, rotas. mas a gente tá mais pro começo, acho que a gente tá no terceiro dia, né? Jogando com o Shiro, que é o protagonista do jogo. Mas a gente tá gostando Uhum. bastante, vamos tentar terminar, né? A gente tá indo jogando aos poucos, uma hora a gente zera, né? Então, eu acho que é isso. Agora diga para nós o que você tem jogado. Além do Fate, é claro. Ou então você pode falar sobre o Fate também, não tem problema. Então, assim mais ou menos no último Natal, como sempre tem aquelas promoções da Steam, então eu parei um pouco pra ver algum jogo da minha lista de espera, da minha lista de desejo, de jogos indies. E aí, pô, R$ 5, Undertale, parei pra jogar. Acho que demorei mais ou menos assim uns 10 dias pra fechar duas das três rotas. E aí não fiquei com coragem pra fazer a terceira, genocida. Mas eu parei um pouco pra jogar. Aí eu me estressei muito na primeira. Na primeira. Como é que chama? Primeira área, assim, do jogo. E depois fui jogando e acabei fazendo dois finais no mesmo dia. Caralho. Os finais são muito longos? Ou é rapidinho de fazer? Não, é que tipo, da primeira vez que você joga é praticamente obrigatório você fazer a neutra. É que aí quando você faz a neutra, se você tiver feito todos os requisitos pra pacifista, você só volta um pouquinho no seu save e consegue fazer a pacifista. Mas o jogo, tipo assim, ele tem diferentes rotas, né? São três. Ah, são três. E aí, tipo assim, você tem que fazer em... Você não precisa fazer em ordem? Ou, tipo assim, tem uma ordem? Ou são, tipo assim, finais diferentes? São. É porque, assim, da pacifista, da neutra na real, pra genocida, são bem diferentes. Você já tem que começar o jogo fazendo coisas diferentes. Mas da neutra, pra pacifista é praticamente a mesma coisa que você tem que fazer. Se você quiser realmente fazer em uma tacada só a pacifista e a neutra, você só precisa não matar ninguém. E aí, você para pra conversar com alguns personagens, algumas sidequests mascaradas de jogo normal, de não te param pra falar a hora da sidequest. Ah, saquei. Você acaba só fazendo enquanto explora o mapa. Entendi, entendi. Acho que Undertale também é um jogo. Acho que não é tão grande quanto o FNAF que a gente estava falando antes. Mas ainda é um jogo gigantesco, né? E eu nunca joguei Undertale. Tenho curiosidade de jogar, mas nunca joguei, nunca pesquisei sobre. Mesmo assim, eu meio que conheço ali os personagens. Aquela música. Como é que é o nome da música? Megalovania? Eu acho. Essa Megalovania. mesmo, é. Eu já ouvi essa música várias, milhares de vezes. Eu nunca, tipo assim, peguei e botei pra tocar porque eu queria ouvir. Mas mesmo assim eu já ouvi várias vezes, tá? Foi eu já. Eu já. Pô. Não, eu gosto da música, eu acho a música muito boa, né? Mas como eu não joguei, eu acho que não. Eu acho que música de videogame é boa por si própria, sim. Só que também tem a questão de, tipo assim, ela definiu um momento do jogo, né? Então, eu gosto de ouvir música de jogo de videogame. Mas eu acho que parte da música é a música em si ser boa. Mas outra parte também é o sentimento em volta da música, né?
você tem em E a volta. atmosfera, É, tanto daquele momento, é característico daquele momento em si. sim, então, tipo, eu tava falando eu falei um pouco do Portal, né? O Portal, tanto o 1 quanto o 2, tem música nos créditos. E eu acho que as músicas são muito boas, né? Tipo, eu gosto mais da segunda música do que da primeira. Só que eu acho que se não fosse pela circunstância da segunda música, eu gostaria mais da primeira do que da segunda. Então, eu acho que influencia muito, né? Como que a música se insere no jogo, né? Mas tem muitos jogos por aí com trilhas sonoras fantásticas, né? Pode ser tema de episódio também. A gente vai falando aqui, já vai ir pensando em próximas coisas, né? Sonoras sobre É. de jogos memoráveis. Mas um adendo sobre essa música Megalovania que você citou é que geralmente em jogos, principalmente Undertale também, que é que a gente tá falando, as músicas são sobre o boss, o tema do seu antagonista. Mas muita gente estava levantando a questão que talvez essa não seja a música de quem você está enfrentando. Você é o vilão daquela linha do tempo, dessa rota. Então a música não é de você contra o vilão sobre aquele vilão. É a música do antagonista contra você. Aquela é a sua música tema. E é por isso que eu gosto tanto dessa música. Entendi. Vamos tentar evitar spoilers aqui, tá? Não, sem Então, spoiler, sem foi. spoiler. A gente não revelou nada sobre a história, né? Não foi nada assim, oh meu Deus, vai comprometer a sua experiência, tá? Mas enfim, a gente vai tentar evitar spoiler aqui. Eu acho que eu já falei isso, né, no começo. Isso é só uma teoria da comunidade. Ah, tá, beleza. Mas eu não sabia que tinha algum significado pela música, porque é uma música estilo meio 8 bits, 16 bits, né? Não tem vocal nem nada. É só como algumas pessoas pensaram, olharam pra aquela cena e deram um novo contexto pra ela. Interessante. Então, enfim, caramba, te falou tanto que eu até me perdi. É você agora que faz a próxima pergunta, né? A quarta. Na real, eu não terminei ainda os Ah, jogos que eu tava tá, jogando pode falar, atualmente. desculpa. Enfim, como o meu PC só simplesmente parou de conseguir rodar Genshin Impact, porque 50 gigas por região às vezes mata qualquer máquina, tô com preguiça de comprar mais memória, eu tenho jogado bastante aí Roblox. Principalmente com meus amigos, até mesmo com o Mano Slash, que às vezes, uma vez a cada 5 meses eu consigo convencer ele a entrar em alguma coisa. E o joguinho mais famosinho dele, não só por causa do Roblox, mas sim por causa de One Piece, o próprio Blox Fruit. E realmente é um ponto fora da curva em questão de gameplay dos outros jogos de Roblox. O Roblox é um jogo que eu entro uma vez a cada ano, cada semestre, sei lá. Assim, eu, eu acho que eu não sou tipo hater de Roblox, eu não vou sair falando mal de Roblox. Mas eu particularmente não jogo muito, porque é, eu quero falar isso de uma maneira que não vai soar assim, passivo-agressivo, nada do tipo, mas assim, eu acho que a maioria, né, dos jogos de Roblox, eles não têm uma ideia própria. Eles são tipo assim, é um jogo que copia Genshin Impact. Aí você tem um jogo que copia Fortnite. Aí você tem um jogo que copia alguma outra coisa, né? E pro meu caso, né, eu tenho um PlayStation tal, e eu posso jogar o jogo que o jogo do Roblox copia. Então pra mim não tem muito porque eu jogar Roblox, né? Mas entendo, né, o pessoal que só consegue jogar pelo celular, ou tem PC, não tem condição de ter alguma assinatura de jogos e tal, né? Ou então é o único jogo que roda no PC, isso acontece, né? Então eu respeito esses jogos, né? Eu acho que eles são importantes de se ter, mas pra mim não funciona, né? Pra mim não adianta muito jogar. O último jogo que a gente jogou faz pouco tempo, né? Foi o jogo do Sonic. Eu achei interessante, achei legal, porque é um jogo oficial. É porque ele é licenciado, então ele simplesmente pode pegar todas as trilhas sonoras que ele quiser e tacar lá dentro. E assim, Os modelos em si, ele não precisa dar uma volta pra falar, não, isso não é coisa, esse é o Buckle. então, você tem o Sonic, você tem várias skins diferentes, de diferentes jogos e tudo com Até tipo. próprias. Tudo quanto é tipo de mídia que o Sonic já apareceu, né? Então você tem skin da série da Netflix, né? Do Sonic Prime, que eu ainda não assisti. Eu gosto muito de Sonic também, tá? Eu tinha pensado em colocar ele como franquia favorita, só que assim, Entre elas. Sonic, tá entre elas. Só que eles deram uma deslizada muito grande durante uma época
né? Então fica meio difícil de colocar. Mas eu gosto muito do Sonic, né? Entre Sonic e Mario, eu prefiro muito mais o Sonic, tá? Eu sei que a maioria prefere Mario, mas eu prefiro o Sonic, porque eu acho que o Sonic tem uma personalidade, enquanto o Mario meio que não tem. E eu acho que todos os personagens são mais interessantes, né? Os personagens da franquia do Sonic, porque no Mario é tipo assim: o vilão do mal sequestrou a donzela e vai o herói salvar. E tipo, nenhum dos personagens tem muita profundidade. Tipo assim, por que, que o Bowser sequestra a princesa? Porque sim, porque ele quer se casar com ela. Não dá pra fazer, você sequestrar a princesa. Basicamente isso, né? O Eggman, né, que é o vilão principal da franquia do Sonic, às vezes também meio que não tem muito um, uma motivação que não seja, eu quero dominar o mundo e tal. Nada pra fazer, eu vou mijar na lua. É, mas ele tem às vezes, né? Aí você também tem diferentes vilões que são muito legais, né? Você tem o Chaos, que era muito maneiro do Sonic Adventure, o Shadow, o Silver. O Silver ele tá no jogo ruim, mas o vilão em si, ele é um personagem legal, eu gosto dele. Embora a história daquele jogo não ajude muito, né? Tem, eu vou dar o spoiler, tá? É um jogo de 2006, todo mundo conhece a cena, que é a cena que o Sonic e a princesa lá se beijam. Aquela cena lá é ridícula, é horrível. Quem teve a ideia de fazer aquela cena não bate bem na cabeça. Então, só aquilo ali já estraga o jogo, né? É Só que que aquilo ali um, não é só o que estraga o jogo. animais e humanos, né? É, é. Não só isso, é que o humano ele não é estilizado, ele parece um humano assim, padrão, porque a época conseguia fazer como realista. Isso que incomoda. Porque a ideia da SEGA também era fazer um cenário meio realista e inserir o Sonic no mundo de humanos, né? Eles abandonaram essa ideia depois desse Ainda jogo. bem. É. Embora sim, eu acho que se fizer certo, funciona, né? Porque no Sonic Adventure 1 e 2, o Sonic está no mundo de humanos, né? Você tem pessoas ali. Os humanos são estilizados. O próprio Eggman é um humano, só que ele é estilizado. Ele não precisa ser realista pra encaixar naquele mundo. Mais ou menos, porque eu acho que assim, se eu vou pegar o que o Dreamcast, né, e o GameCube, que eram os videogames da época, conseguiam fazer, eu acho que aquilo ali é o humano mais realista possível, né? Pensando em outros jogos que a SEGA fazia na época, tipo Space Channel 5, Jet Set Radio, Crazy Taxi, eu não vejo muita diferença no modelo dos humanos. Os humanos que eu digo, tipo, os NPCs ficam andando pela rua, enquanto você está no mundo aberto super limitado da época. Eu não vejo muita diferença entre esses humanos e os humanos dos outros jogos. Mas no Sonic 2006, eles, né, era um jogo de PS3, então já conseguia fazer uma parada bem mais realista, né? Então, acho que foi eles fizeram bem realista, né? Principalmente se você vê o Eggman, né? O Eggman, ele tem a cara realista e ele eu acho que é o personagem mais estranho, né? Em Parece questão que de ele estilo. emagreceu. O ponto Ele é dele é. muito forçado pra estar ali. Acho que tinha que ter feito ele super estilizado mesmo. Só que ele ficasse estilizado iam ter que estilizar os humanos também. É, é uma parada difícil de fazer, né? É que pegaram um design já estilizado e traduziram pro realista que foi aquele jogo. Aí ficou aquela tripa seca estranha. Ficou o Eggman. É. Então, enfim, do que a gente tava falando, a gente desviou muito com o Sonic. Calma. Sobre os jogos que a gente tinha jogado Ah, recentemente. tá. A gente falou do Roblox, né? Ah, Você tem mais algum pra falar? do jogo do Sonic no Ah, Roblox. sim, foi assim que a gente jogou no Sonic, tá certo. Caramba, a memória do Lito é boa. Enfim, Enfim. mais algum jogo pra falar? Ou você já quer ir pra próxima pergunta? Não, no mais o Fate mesmo que a gente tem jogado bastante. A gente tinha comprado o mangá de Fate original lá de 2006 e aí falou, pô, por que não jogar todos os jogos do Nasuverso? A gente tá querendo jogar os Acho que jogos, assim, né, desse universo de Fate, então. O Fate Stay Night tá jogando é, agora. O Tsukihime, né, que foi o acho primeiro jogo do que universo que a gente tá querendo jogar. 2050 dá pra É. terminar. E também tem outro, né, um terceiro. Acho que é Mahou Tsukai e alguma coisa, né?
Mahotsukai no Yoro. Caraca, memória boa do japonês. É Eu acho que Tsukihime, Mahotsukai e o próprio Fate. Acho que. Não sei se tem mais um. Acho que não. esse último eles lançaram até no ocidente. Ah, o cara no Kukai também. É, Opa. o Mahotsukai. É Mahotsukai no o quê? Mahotsukai no Yoro. Ó, a pronúncia é boa. É, eles lançaram, foi o único jogo que de visual novel assim que eles lançaram no ocidente, né? E tem para PS4, Switch e PC, se eu não me engano. Eu sei que tem no PS4 e no Switch, no PC eu não sei. No Xbox eu tenho quase certeza que não tem. Perdão, fãs de Xbox. Ah, mas foi o único jogo que eles lançaram, não sei porquê. Mas eles estão com planos de lançar o Fate Stay Night remasterizado para Switch e PC, se eu não me engano, não vai chegar no PS4. E o Tsukihime Remake, eles querem lançar PS4 e Switch. Esse eu não sei se vai ter no PC. É engraçado que cada jogo vai para uma plataforma diferente, né? É uma loucura. Mas enfim, Type Moon e seu modus operandi maluco. Deixa Não, o eles. que me deixa mais impressionado é que Fate, com toda a influência que ele teve, praticamente não teve porte em inglês Ele não teve um porte. original, assim. Isso é bizarro, né? Tipo, ele é grande. Eu acho que o problema mesmo é ser uma visual novel. Eu acho que é o formato que não faz sucesso no ocidente. Né? É que E assim, até nos Estados Unidos ele fez muito sucesso na época dele e até hoje tem personagens de Fate aparecendo aqui e ali em referências. Não é algo que foi esquecido na década que ele lançou. sim, só que a parada é que é uma visual novel muito, muito longa. Então você traduzir, fazer uma tradução, né, uma localização, pra esse jogo ia ser muito caro e assim, ia ser um risco. Porque você não vê assim uma visual novel normalmente, né, uma visual novel normal, assim, muito longa, que tenha feito sucesso no ocidente. Tem visual novels que já fizeram sucesso aqui. Né? Você tem Doc Doc Literature Club, que foi uma febre. Foi como eu fui introduzido a visual novels, inclusive. Que mais que tem de visual novel de sucesso por aqui? Menor que Fate. Gente, tem mais visual novel. Danganronpa fez muito sucesso também. Né? Embora no Danganronpa você tenha uma certa gameplay maior, não é só lendo do texto. Você tem que juntar uma coisa com a outra e pensar sobre os casos ali dos assassinatos e tal. Joguei na Danganronpa também, Danganronpa é muito legal. E tem também o Ace Attorney, né, que é um jogo de você joga com um advogado, você tem que defender o seu cliente, pegar provas e pistas sobre algum caso e você defender o seu cliente e provar a inocência dele, né, no tribunal. Esse eu quero jogar. Eu tô há muito tempo querendo jogar, mas nunca joguei. Mas esse jogo também fez muito sucesso aqui pelo ocidente, né? Outro jogo, eu esqueci o nome, eu acho que é Professor Lawton. Esse também fez muito sucesso. Não sei muito no ocidente, eu acho que fez sucesso sim, tá? Mas eu não conheço nada sobre. Então não posso falar com muita propriedade. Mas, enfim, é isso. Vamos para a próxima pergunta? Aham, aham. Beleza. Essa sou eu que leio. Então, um jogo que a gente mais tinha expectativa e acabou decepcionando a gente. Pra mim, é um jogo que eu realmente gosto muito. Acho que a arte dele é muito boa. A trilha sonora, como a gente já falou, não dele, mas de outros jogos assim. A trilha sonora é incrível e até a gameplay é ótima. A arte, a trilha sonora e gameplay. Só que eu não consegui me adaptar nele. E há muita gente que jogou ele pela primeira vez assim, tentando jogar sozinho, falou que foi o Hollow Knight. Eu só, eventualmente, acabei ficando com preguiça de jogar ele. É porque em bosses que as pessoas passavam em 20 tentativas, eu demorei mais de 60 pra passar. Sendo eles os 3 primeiros bosses. E aí eu fiquei meio com preguiça dele. Esse que é um jogo bom, em teoria, a lore dele é muito legal. Eu gosto muito dele, mas assim, para consumir como mídia, sei lá, vídeo no YouTube, jogar por YouTube. Eu parando pra jogar, não, não consegui me adaptar a ele. Eu joguei o comecinho dele, tipo, eu não enfrentei nenhum boss nem nada. Tá, eu joguei só o comecinho, comecinho mesmo. Né? Nessa época que eu peguei pra jogar ele foi quando deram de graça na PlayStation Plus. Nessa época eu tava jogando Persona 5 Royal. Então eu não dei muita atenção pro Hollow Knight.
Mas ele parece ser um jogo bom. Assim, qual que é o problema dele, assim? Você se fica muito perdido no mapa? Ou é dificuldade? Por que você ficou assim, decepcionado? Tipo, o que te fez parar de jogar o jogo? Provavelmente que eu tinha mais alguma atualização de Genshin pra jogar na época, então só deixei ele meio de lado e eu acabei nunca mais abrindo. Mas entra um pouco nessa. A dificuldade ela não é tanto um problema assim que eventualmente você vai se adaptar a ela. Nem que você passe 5 dias no mesmo boss ou mais. Mas eventualmente você acaba se cansando de se perder no mapa e procura o bichinho que faz o mapa. Não acho que seja uma, algo ruim, inicialmente, mas eventualmente se você não estiver disposto a sentar e jogar, você não vai ter saco pra fazer isso. É, desse gênero, né, de Metroidvania, que é um gênero muito popular entre jogos indies, né? Acho que o pessoal gosta muito de zoar, né? Que jogo indie ou é Metroidvania ou é roguelike. Ou roguelike. É. E um pouco de jogo de terror, né? Uma pitada de jogo de terror, roguelike e Metroidvania. Boom, empresa de jogos indie. Essa é a tríade de jogos indie. Gente, a gente tá brincando, tá? Obviamente. Tem muito mais coisa nesse universo de jogos indie, além desses três Ou gêneros. será que não? Embora, assim, a maioria que faz sucesso é isso, né? Vamos ser honestos. Alguém tem que pagar a conta, né? Os caras não são É, contratados. mas dentro desse gênero de Metroidvania, eu joguei os Metroids, né? O de Nintendinho e de Super Nintendo eu joguei. E eu gostei na época que eu joguei, faz muito tempo, então não vou lembrar se ele realmente é bom, assim, jogando com meus olhos de hoje. Mas o Metroidvania que eu realmente lembro de jogar, que foi o último que eu joguei, foi o Bloodstained. Que ele é uma continuação espiritual, né, do Castlevania, né, porque é o mesmo diretor, criador que fez, eu não sei direito. Mas eu gostei muito daquele jogo, né, zerei ele e gostei bastante do jogo, gostei muito, muito mesmo. Né. Gameplay, mapa, combate, achei tudo muito legal nele. Acho que valeu o meu tempo. Então, enfim. Tem mais alguma coisa pra falar, Lito? Então, o Metroidvania foi o jogo que mais te decepcionou? Metroidvania não. O Metroid. Metroid? Não, Metroid eu joguei há muito tempo. Não consigo ter uma lembrança muito boa de eu jogando ele, né? Eu tinha época que eu jogava muito esses jogos assim, retrôs, né? Como se chama hoje em dia. Então teve uma época que eu Uhum. joguei Mega Man, Metroid, os jogos do Mario, é, os jogos antigos do Sonic, né? Embora eu também tenha jogado recentemente os primeiros, né? O Sonic de Mega Drive, né? O 1, 2 e 3. Sonic e Knuckles e Tails e Knuckles e Tails e Sonic e Knuckles, enfim. E É. Knuckles. ah, Enfim, o jogo que mais me decepcionou. Você tem mais alguma coisa pra adicionar ou posso falar o meu? Não, não, pode ir. Passa a palavra pra tu. Beleza, então. O jogo que mais me decepcionou foi o Dying Light 2. Eu gosto muito, muito mesmo do primeiro Dying Light. Eu acho que é um jogo muito bom. Né? Foi um dos jogos mais vendidos do ano que saiu, se não me engano, 2015. Né? E foi assim, um jogo muito bom. Eu acho que eu nunca vi assim alguém falar muito mal do jogo. Né? Normalmente quando se fala de Dying Light, o pessoal gosta muito do jogo. Se eu for falar assim, com alguém que joga e tal, se já jogou Dying Light, o pessoal vai falar, já joguei, é muito bom. Porque é um jogo muito bem feito, né? O combate é legal, a movimentação, o parkour é legal, a história é legal. E, enfim, o jogo é muito bem feito, né? Eu lembro de ver gameplay quando ele saiu assim na época, em 2015, que eu olhei assim, tipo, gameplay no YouTube, né? Eu vi e eu fiquei, caraca, esse gráfico é muito realista. Isso aí é vida real, isso aí não é um jogo de videogame. Né? Hoje em dia, se você for ver o Dying Light, é um jogo normal. Né? Tem jogos com gráficos muito superiores, mas na época era um gráfico muito foda. Né? E eu gostava muito do Dying Light 1. Né? Aí depois, quando eu ganhei meu PS4, joguei o Dying Light, achei muito foda. E aí anunciaram o Dying Light 2. Né? E cara, eu fiquei muito hypado. Muito, muito hypado. A ambientação do jogo tava muito legal. Tinha coisas novas, né? E teve aquela gameplay, né, 3, que foi uma gameplay que ganhou prêmios, tipo, de melhor gameplay da E3, melhor jogo futuro. Tipo, eu não sei como é que uma gameplay de E3 ganha prêmios, mas
ganhou. E a gameplay é muito boa. É muito boa. Eu fiquei muito hypado pra jogar aquele jogo. Só que o jogo saiu e assim, eu joguei no PS4, né? No lançamento, assim, tava todo bugado. Eu tenho até um clipe fazendo live dele. Que tipo assim, eu tô perseguindo um NPC num evento assim do mundo aberto. Eu tô perseguindo alguém do mal. É, Aí ele escala um cano pra subir no telhado de uma casa. Aí eu vou subir atrás, só que quando eu chego lá em cima, o. Em cima, né, no telhado da casa, o NPC ele buga, ele cai do telhado, assim, ele meio que teleporta pra fora do telhado, pra fora do chão, assim, no ar, e ele cai e morre sozinho. Aí só esse clipe já é ridículo. Mas assim, teve um monte de problema. Teve desincronia de áudio, legenda bugando, FPS ruim, o áudio que não existe, o inimigo não reagindo aos seus ataques, foi muito problema. E ele não tem aquele feeling bom que o primeiro jogo tinha, né? Eu tenho que rejogar ele, né? Agora que eu tenho um PS5, eu acho que eu posso ter uma experiência melhor com ele, né? Então, enfim, eu tenho que rejogá-lo de mente aberta, porque talvez seja um jogo bom, né? E eu só tenha tido uma experiência ruim por ter jogado a versão do PS4, né? Mas enfim, então é isso. O jogo que mais me decepcionou foi o Dying Light 2. Agora vamos lá, falar de jogo bom, né? Falar o contrário, né? Da anterior, que foi o jogo que mais nos surpreendeu, né? Eu botei aqui como o jogo que mais me surpreendeu. Eu coloquei um jogo que é muito desconhecido chamado Onechambara. É, Bom, no caso o Onechambara Origin, né? Esse jogo é um remake do Onechambara 1 e Onechambara 2, que saíram para PS2, se eu não me engano. Só que assim, eles mudaram tudo do jogo, né? Tanto do visual quanto gameplay, história, mudaram tudo. E assim, por que esse jogo me surpreendeu? Porque ele um dia ficou de graça lá na PlayStation Plus Extra e eu olhei lá, né, na página do jogo e eu fiquei assim, esse jogo vai ser horrível, né? A premissa do jogo é que, tipo assim, você tem uma menina, né, a protagonista, que se chama Aya, se eu não me engano, que ela tá em busca da irmã dela. A meia-irmã, que elas se separaram quando eram crianças e não sei o que. Enfim, ela tá em busca da irmã dela, né? Só que essa personagem, ela é uma samurai que usa chapéu de cowboy, bota de cowboy e biquíni, sutiã. E ela mata zumbi, sabe? Então, tipo assim, a premissa é meio louca. Tipo, parece que jogaram um monte de coisa e bum, né? E o nome é um trocadilho com duas palavras, né? Que é a palavra One-chan, que significa irmã em japonês, e Chambara, que é uma arte marcial que eles usam espadas, né? Então juntaram os dois nomes, botaram One Chambara, né? Então tudo isso eu achei que ia ser um jogo ruim. Só que aí eu baixei pra jogar, né? Achando que ia tirar uma risada do jogo. E o jogo foi surpreendentemente bom, né? Ele é um hack and slash que você pega as espadas, sai matando um monte de zumbi e jorra sangue pra tudo quanto é lado. E tem umas mecânicas legais, você trocar de espada, você limpar o sangue da espada. Então assim, foi um jogo que me surpreendeu muito. E é isso aí. Agora eu quero ouvir do Manolito, qual foi o jogo que mais te surpreendeu? Pô, realmente nessa categoria eu posso citar muitos jogos. E geralmente, acho que, a não ser que seja um jogo tipo Undertale, que eu já entro jogando sabendo o que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer. Geralmente eu não espero muito do jogo, eu só vejo, parece divertidinho. E vou jogar. Ou vou assistir algum conteúdo sobre ele. Então eu posso citar aqui Dislight, é um jogo de celular, que a premissa básica dele é RPG de turno, só que os personagens em si eles são meio que avatares de deuses antigos, meio que reencarnações assim. E realmente, dentre os RPG de turno mobile que tem hoje, não muitos, ele foi realmente bem divertido. Outro que eu posso citar também é o Your Turn to Die, um jogo que o Selbit jogou em live, e foi praticamente o que me iniciou nesse negócio de visual novel. E é um death game, praticamente, com alguns puzzles e a maior parte do tempo visual novel. Então você tem que organizar seu grupinho lá, fazer o roleplay desse death game.
e argumentar pra sobreviver, praticamente. Talvez seja parecido com o Danganronpa. Eu acho que a gente tava Não falando sei, desse nunca jogo vi. um dia desses, não foi? Uhum, a gente tava Ah, com vontade de jogar. isso a gente tava pensando em jogar também, parece interessante. Pra quem não conhece, gente, Death Game é um estilo que é basicamente um Battle Royale, né? Tem um grupo que tem que se matar e o último que sobreviver ganha o jogo mortífero, né? É um negócio O meio. último que tiver em pé vive pro resto da vida. E tem algum prêmio. É tipo. Fate é assim, né? Você tem a guerra entre seis participantes. Quem ficar de pé por último ganha o Santo Graal lá, que realiza algum desejo. Você tem também Mirai Nikki, né? Um anime super popular. Que é um death game, né? Basicamente você tem. Acho, não sei quantos são, mas acho que são 10 participantes do jogo. Cada um deles tem um diário que consegue prever o que vai acontecer no futuro. E o último a ficar de pé vira Deus. Então, enfim. Death Game é basicamente isso, né? Então. É. Tem mais algum jogo a dizer sobre isso? Ou tem mais algum jogo que te surpreendeu? Ou alguma coisa assim? Pô, principalmente um que eu jogava, sei lá, mais ou menos 2019, 2020. Eu pensei, pô, ok, vai ser só o. Vai ser só o. Como é que chama o jogo do Mario? Que é. Celular? Não, é a Nintendo inteira, uma contra ela. O Brawl Stars. Não, Brawl Stars é outro jogo, pô. Enfim, Brawlhalla. É um jogo de. Tipo. Eu esqueci o nome do jogo da Nintendo, que é um personagem da Nintendo Super contra o Smash outro. Bros. Aham, então, eu pensei que era só uma versão grátis de Super Smash Bros. Pra. Não sei se pra console é grátis, mas pra celular pelo menos estava grátis. E eu realmente me surpreendi com esse jogo. Brawlhalla, né? Eu- É aquele Aham. da Ubisoft, né? Eu acho Eles, que é. eles O colocaram. estilo dele é bem Eles bonitinho. colocaram os personagens de Star Wars nesse jogo, cara. Tu viu isso? Cara, tem de Steven Universo, tem o The Rock, Tem uns tem. negócios. Tem um Eu monte de não personagens de sei. todo quanto é lugar. É engraçado isso. Tem o do Kung Fu Panda. É. Mas os do Star Wars eu achei interessante. Eu gosto muito de Star Wars também. Bom, o meu limite chegou quando eles colocaram The Rock. Acho que antes do Fortnite. É. Não sei. Quando que eles botaram? Acho No que. Fortnite, Ah, eles botaram Fortnite. em 2022, se eu não me engano. Acho, acho que foi lá pra 2020, 2021 que eles Então colocaram foi The antes. Rock. Foi antes. Com certeza foi antes. No Fortnite foi 21 ou 22. Eu acho que foi 22, mas não vou dar certeza. É, eu acho isso meio loucura. Fora que a gameplay dele é bem fluida. A artezinha dele toda cartoon é bem, assim, bonitinha. Mas é um complemento, assim, pra gameplay que é bem divertida, principalmente pra jogar com co-op. Ficava jogando ranqueadas com um primo meu. A gente passava bastante tempo jogando ele. Acho que o jogo que eu coroa, assim, nessa categoria é um jogo que eu realmente odiava. Eu só olhava pra aquilo e pensava, nossa, é só um jogo, mais um mascote horror que as pessoas só fizeram pra ser mal feito e vender bonequinho e fazer sucesso entre crianças que não sabem o que é o terror de verdade. Que era o Pop Playtime. Aí, tipo, o primeiro, ok, acho que foi tudo aquilo que eu pensava dele. Principalmente que ele já lançou. O jogo lançou já vendendo NFT praticamente. O primeiro capítulo que você diz, né? Que o jogo é separado em capítulos, né? É, Atualmente tá exato, no exato. terceiro Primeiro ou capítulo. saiu o quarto? Aham. Ah, Não, tá no terceiro. Aí lançou o segundo capítulo e eu achei, poxa, legal. A atmosfera desse jogo tá mais legal do que no último, fora que o vilão tá mais cativante do que aquela porta azul que era o primeiro vilão. E lançou o terceiro. O vilão do terceiro é simplesmente icônico. É um gato roxo, eu, não- gigante, te perseguindo por aí. eu só cheguei a ver vídeo assim do primeiro capítulo só, no final do segundo e do terceiro, né? Mas essa parada assim de. Você tinha falado, né, que você não gosta de. Jogo de terror de. Mascote Mascote horror. horror, né, que eles chamam. Que é tipo assim, você tem um jogo de terror e é um mascote que é bonitinho, né? Eu não gosto desse tipo de coisa, detesto, tá?
Porque, assim, não é terror, tá? Não sei como que é o Pop Playtime, tá? Mas, assim, o maior exemplo que eu vou dar aqui é o Hello Neighbor. Eu acho que o Hello Neighbor era um jogo que tinha muito potencial, né? Você vê ali aquela gameplay da Alpha, Beta, eu não lembro como que ele chamava a primeira As versão. betas eram muito Então, legais. era Aí muito lançou o legal. jogo de verdade Só que o e jogo é tipo, ruim. Tipo, o jogo tem uma cadê tudo? loucura. Eu lembro que no final o jogo fica tudo louco. Não vou dar spoiler do que acontece. Tá, mas ele não é legal. E tem uns puzzles muito nada a ver. Umas paradas assim que você nunca pensaria que teria que fazer. Eu lembro que eu não gosto de ficar pegando cola no YouTube. De puzzle no jogo e tal. Mas eu lembro que eu peguei depois de muito tempo preso. E assim, aquilo ali foi horrível, né? E aí hoje em dia você vai ver, vai pesquisar em Hello Neighbor, tem desenho pra criança, tem um monte de coisa, tem desenho, tem. Tem sim pra Tem criança. desenho infantil. Tem desenho infantil, tem um jogo Caraca. que eu acho que é free to play, que é tipo de montar carro de Hello Neighbor. É uma parada assim, muito louca e muito nada a ver. Tem jogo de estilo Dead by Daylight também. Tipo, é uma franquia, não é uma franquia feita com amor, eu não sinto isso. Eu sinto que a franquia é feita pra lucrar. Uma franquia comercial, É, né? é Praticamente. isso. É uma franquia multimídia pra criança, né? É isso que eu sinto É que, que Mascot Horror tenta ser, a maioria das vezes, né? é que no início, assim, falando de Hello Neighbor, ele me irritou um pouco que eu via muito vídeo, assim, do Feromonas e outras pessoas teorizando sobre o jogo. Nas betas era algo ultra complexo e aí lançou e... Cadê tudo que tava lá no jogo? Não tem mais. Parece que a alfa, a beta, sei lá, era o jogo completo e o que lançou de verdade era o teste. É esquisito. Mas enfim, o próprio FNAF e o Band e Ink Machine se encaixam nesse negócio de Eles são mascote bons, horror. né? Eu acho que o FNAF funciona. O Band, o Band, eu acho que eu nunca cheguei muito próximo, não Bem que eu gostava joguei muito. na época, Então, mas assim, faz muito tempo, então não lembro direito do jogo. Eu até comprei nessa promoção agora, que tava muito barato, tava, acho que menos de R$ 20. Aí eu peguei e comprei, né? Eu quero rejogar ele, acho que vale a pena. Então, é isso. o negócio do Pop Playtime é que na época que lançou, eu pensei, pô, ok, lançou o terceiro capítulo, o segundo tá legal, tá encaminhando pra um lugar. E aí chega o terceiro, que não é exatamente o lugar que ele tava se encaminhando. É meio que um ponto de parada entre um lugar e outro. E simplesmente ficou muito legal. Em comparação, o terceiro capítulo é um jogo de terror de verdade, enquanto o primeiro é só. Então, eu preciso que vocês conheçam a nossa franquia, então a gente vai ser assim e a gente vai caminhar pra esse lugar. Agora não, o terceiro capítulo é um jogo de terror de verdade. Você sente a atmosfera do que deveria realmente trazer esse medo. Pô, da hora, agora você falando E assim, eu é- tô até a fim de jogar o jogo. Eles lançaram pra Então, console, né? Mas eles lançaram só o primeiro capítulo. não tenho certeza. Eu sei que o primeiro capítulo tá grátis No Steam? na Steam. Acho que é na Steam. E os outros dois estão Ah, pagos. Aí eu tava lá na live do Core, que ele até bateu o recorde no dia que lançou o terceiro capítulo. E cara, o jogo tá dublado. Pra mim, eles isso é dublaram o maravilhoso. jogo? Aham, o terceiro capítulo tá Caramba, dublado. isso é raro pra jogo indie, né? É um jogo indie e ele conseguiu aproveitar bem o dinheiro que ele ganhou e realmente investiu. Ele não só pegou o dinheiro e fugiu pro É, Paraguai. às vezes a gente vê, né, jogo indie que consegue um certo sucesso e depois some, ou a qualidade até piora, Depois a Dios. né? É, mas enfim, Tanto a lore quanto o gameplay de Puppet Playtime evoluíram do primeiro pro terceiro capítulo. E realmente eu acho que é uma franquia que vale a pena se acompanhar. da hora. Vou ver se eu acompanho, se eu jogo os capítulos, né? O primeiro capítulo tá de graça, eu devo jogar, né? Se tiver pra console, o capítulo 2 e o 3 vou ver se consigo pegar também, né? Não vou pegar por enquanto, que ele tem jogo pra jogar, mas agora eu tô interessado em jogar. Enfim, vamos pra próxima pergunta. Até me perdi quem era que ia fazer. Eu acho que eu vou ler a Vai próxima ler então, vai, pergunta. lê aí. É Deixa eu a ver aqui. sexta. Esta pergunta. Qual foi o primeiro videogame que tivemos? Em que plataforma jogamos atualmente? Pô, meu primeiro videogame foi qualquer clone de
64, que na verdade não era um clone de 64, era um clone de Atari. E depois um clone de Wii que eu joguei, sei lá, por 5 dias enquanto eu era uma criança que não sabia exatamente qual era o conceito de um videogame. Preferia brincar com brinquedos físicos. Mas, em 2000, acho que da virada de 2014 pra 2015, eu ganhei um PS3. E meus amigos tinham um PS3, eles jogavam GTA, Minecraft, Far Cry 4. Eu pensei, poxa, acho que eu quero fazer parte desse grupinho. Comprei não, ganhei de Natal. Foi o primeiro videogame. Esse foi, sim, o primeiro contato de eu jogando por mim mesmo algum jogo. E atualmente tenho jogado no PC. Fiquei um tempo sem meu PS3, porque ele morreu 3 anos depois que eu comprei. E aí fiquei até mais ou menos 2022 sem jogando só em mobile. É, acontece, né? Eu não tive um PS3, né? Eu queria ter tido. Acho que tem muito jogo que ficou preso lá, né? Ainda se você tem um Xbox One ou Series, você pode jogar os jogos dessa época, porque tem retrocompatibilidade, né? Os jogos de 360 rodam no Series X e S, se eu não me engano. Mas eu tenho PlayStation 5, o PlayStation 5 não tem retrocompatibilidade com o PlayStation 3. Porque o PlayStation 3 ele tem um hardware, né, muito diferente do hardware que se tem, né, hoje em dia com os consoles, né. Então é muito difícil você emular um jogo de PlayStation 3. Então teve jogo aí que meio que se perdeu, né, infelizmente. Então, eu acho que vai ter jogo aí que eu tenho vontade de jogar, mas que talvez eu nunca jogue, né, por causa disso. Mas enfim, é isso que você tinha a falar ou quer adicionar mais alguma coisa? Não, acho que era só isso mesmo. Posso passar a palavra pra Beleza você. então. Vamos lá, o primeiro videogame que eu tive foi um PlayStation 2. Eu não lembro quando que eu ganhei ele, né. Eu lembro que eu ganhei ele de Natal, se eu não me engano, meus pais me deram. E assim, foi naquela época que tinha a pirataria rolava solta, né? Você ia na feira, comprava 3 por 10 e tinha um monte de joguinho naqueles plastiquinho, né, de jogo pirata que tinha capa contra capa e o CD com o nome do jogo assim na canetinha, né? É época que traz bastante nostalgia, né? Um CD branco escrito, sei lá, É, God of War ou é. GTA Aí São você Paulo. colocava o jogo no PS2 e era o jogo do Shrek, sei lá. É, Ou ele só explodia seu PS2 junto com ele. mas aí, nisso, eu acho que no PS2 eu tive o primeiro contato com videogame e também consegui ser introduzido a várias franquias, né? É, tipo jogos de Lego, Guitar Hero, né? Eu tive o primeiro contato no PS2, né? E assim, eu comecei a jogar muito jogo de PS2, né? Meus pais viram que eu gostei muito do videogame. E começou a chegar uma época que pararam, né, de vender esses jogos em camelô. E aí meus pais pensaram, pô, vamos comprar um videogame pra ele, né? Vai ter bastante jogo na memória e tal. E aí nisso compraram um Wii. Isso, se eu não me engano, foi em 2011 ou 2012. Eu acho que foi em 2012. Né? Eu ganhei de Natal em 2012. E aí nessa eu virei nintendista, né? Comecei a gostar muito dos jogos, né? Do Mario, Kirby, Zelda. A biblioteca de jogos do Wii é muito grande, né? O Wii é um console que fez muito sucesso e tem muitos jogos marcantes, né? E também nessa época eu tive um DS, né? 3DS. Cara, meus amigos todos na minha escola tinham um DS. O DS vendeu que nem água numa época. Todo mundo tinha um DS com um R4. Né? Pelo menos aqui no meu bairro onde eu moro, todo mundo tinha. Eu acho que 3DS ou DS em si é um dos consoles. Um não, o É console o mais DS, vendido da Nintendo. DS é o console mais vendido da Nintendo. Ou não. É que eu não sei se é o 3DS ou É o se é o DS DS original. O original. 3DS não. Acho que não Mas, chegou nem a metade das ou ele vendas. ou alguma das variações. Não, acho que é o DS normal mesmo. Ou então o DSi. É um desses dois aí que é o mais vendido. Então, eu tive na época. O DS também tem uma biblioteca legal, né? Tem o New Super Mario Bros. Que vendeu pra cacete. É um jogo muito maneiro. Enfim, aí virei nintendista, né? Só que nessa época já tinha o Wii U. Foi um console que não fez muito sucesso, né? Muita gente não gosta dele, né? E aí, assim, todo respeito, né? Talvez você que esteja escutando, né, o nosso Coopcast
você não goste do Wii U, talvez você não goste do Wii U. Só que aí você se pergunta, aí eu que faço a pergunta a você. Você não gosta do Wii U, né? Mas você já teve um Wii U? Porque tem muita gente que é assim, eu não gosto do Wii U, o Wii U é um console ruim. Só que não teve, nunca pegou no videogame, nunca viu o videogame, então como é que você vai falar mal dele? Né? Não tem como. Então, complica, né? Mas é o que eu tive, eu gostava, né? Eu acho que tem muito jogo bom, né? Tanto que é, praticamente toda a biblioteca dos jogos principais do Wii U foram relançados no Switch, né? E vendeu, né? O jogo mais vendido do Switch é o Mario Kart 8 Deluxe, que é um jogo de Wii U relançado pro Switch. Então o Wii U tem seu valor, né? Mesmo que tenha sido descoberto com o Switch, ele tem sim o seu valor. Ele é um videogame muito bom, muito maneiro. Talvez a ideia, né, de você ter um controle com uma tela não tenha sido a melhor, né, a mais genial. Só que ela funcionava muito bem para alguns jogos, né? Tipo o Mario Maker, né? Mas enfim, aí eu já tô entrando em outro assunto. Sobre minha história, né, com videogame, eu enchi muito, muito, muito o saco dos meus pais para ter um Wii U e eventualmente eles cederam e me compraram o Wii U. Isso em 2014, final de 2014, se eu não me engano. Aí eu fiquei jogando no Wii U, aí foi no Wii U que eu comecei a jogar mais jogo multiplayer, né? Na época que saiu o Splatoon, eu lembro que eu comprei, eu gostava pra caralho do Splatoon, era viciado naquele jogo. E é isso, né? Aí chegou um momento que lançaram o Switch e, e pararam de lançar jogo pro Wii U, né? Obviamente, né? Lança um videogame novo, param de lançar jogos pro videogame anterior, né? Digo obviamente, embora a gente esteja passando por uma situação um pouco complicada na indústria, né? Mas isso provavelmente vai ser o tópico do próximo episódio, então a gente deixa pra depois. É, E pararam de lançar jogo, né? E nisso eu acho que eu me distanciei um pouco de videogame, né? Parei de jogar muito, como eu costumava jogar e passei a fazer outras coisas, né? Tipo, sair mais com amigos e tal. Mas até que eu ganhei um PS4, né? E aí com o PS4 eu tinha muito mais jogo pra jogar, né? Porque você tem jogo de graça. E tinha PlayStation Plus, que era assinatura que na época era bem barata, né? Considerando os benefícios que ele te dava, né? Era R$ 120 por ano e você ganhava 24 jogos, né? Isso aí é muito bom em custo-benefício. Então tinha bastante jogo para jogar, jogo multiplayer, jogava com meus amigos, né, no PS4. Os exclusivos do PS4 são fantásticos, né? Tem Uncharted, Ratchet Clank, enfim. Se eu fosse falar de jogo exclusivo de PS4, eu ia ficar aqui umas 3 horas. Então, tive meu PS4. Eu ganhei ele em 2018, né? E tive ele até esse ano, né? E agora nesse ano comprei um PS5, né? Finalmente chegou a hora de eu ter meu PS5. Fiquei muito tempo com o PS4, né? Eu não estava vendo muito necessidade de ter um PS5, né? Já que afinal de contas os jogos ainda estão saindo, né, em maioria pro PS4. Só que assim, tá chegando o ponto que os jogos não estão rodando bem no PS4. Você não tem uma experiência legal jogando jogos novos no PS4, então, enfim, né? Foi minha hora de fazer o salto para nova geração de videogames no PS5. E tô gostando bastante. Tô rejogando jogos, né? Que eu tinha jogado no PS4, então o Resident Evil 7, né? Rejoguei a versão de PS5, foi muito legal. Se eu não me engano, ele roda 4K, 60 FPS e com Ray Tracing, então o jogo fica surreal, né? Rodando no PS5 e tem os jogos exclusivos também, né? Returnal, Alan Wake 2 que eu tô jogando agora. E é isso aí, né? Espero poder continuar minha jornada, né, nesse mundo dos videogames, porque é uma das melhores coisas da vida, né? Jogar videogame, pra mim. Então, eu espero poder continuar e que vocês também acompanhem, né? Pelo podcast, essa nossa jornada, né? Pela indústria, né? Com as notícias que a gente vai trazer e tudo. Então, é isso. Agora, a próxima pergunta, né? A número 7 é: qual é o jogo que nós estamos mais aguardando? Bom, essa pergunta eu não sei qual é a resposta que o Lito vai dar, né? Só que eu não li as respostas dele, tá? E ele não leu as minhas, né? Então, os dois jogos que eu botei, talvez seja um que ele tenha botado, tá?
Então, olha só, Lito, se for, você me interrompe e fala, tá bom? Então, o jogo que eu botei aqui como o que eu estou mais Ok. aguardando no momento é o Pokémon Legends ZA. Foi esse que você botou? É, foi um dos que eu Ah, você coloquei, botou né? Tem dois? dois. Tá, então, sobre o Aham. Pokémon Legends ZA, eu já falei aqui, né? O Pokémon Y é meu favorito. Agora vamos fazer um. Que nem eles fizeram com o Pokémon Legends Arceus, só que com a sexta geração em Kalos. Eu acho que esse jogo vai ser muito bom, né? Embora o último jogo aí, o Scarlet Violet, não tenha sido lá essas coisas, eu espero muito que esse jogo seja bom, né? Eu esqueci de mencionar também, mas também tem um Switch agora, né? Minha mãe comprou, aí ela joga, mas eu também pego emprestado de vez em quando pra jogar, né? É, e assim, eu espero muito que esse jogo seja bom, né? Que seja tão bom quanto o Legends Arceus e até melhor, porque eu espero muito, né? Pokémon é uma franquia que pode entregar muito e que deve entregar muito, porque, como a gente falou, é a franquia mais bem sucedida e rentável de todas. Mais rentável É, do mundo. É só programar por 50 minutos que eles é, conseguem. Por favor. mas, enfim, vendo notícias sobre o desenvolvimento do jogo, parece que o jogo vai ser bom, né? Porque tem um negócio de que, tipo assim, os desenvolvedores que fizeram o último jogo são os mesmos, sei lá, 40 desenvolvedores que fizeram os primeiros jogos. E a equipe não mudou. Tem um negócio assim, tá? Não sei falar com detalhes, então não vou sair falando alguma coisa aqui que eu me lembre, porque pode ser fake news. Tá, mas tinha alguma parada assim, e aí parece que eles vão expandir a equipe, alguma coisa assim, pra fazer esse jogo. Então, as coisas estão indicando que o jogo vai ser bom. Eu espero que seja. E o segundo jogo que eu botei, né, é o Tsukihime Remake. Né? Já falou um pouco sobre o universo de Fate e tal. Então, eu estou esperando. Né, no caso, a versão oriental, né, a versão original já teve. Então, estou esperando que saia a versão aqui no Ocidente, né, o jogo. Vai sair, se eu não me engano, em junho, no final de junho. Eu estou bem animado para jogar. Né, eu devo jogar com o Lito em Cal, inclusive. Então, são esses os dois jogos que eu botei aqui. Outro jogo também que eu acho que vale a pena mencionar é o Stellar Blade. Né? Esse jogo vai lançar daqui a pouco tempo. Né? Lançaram até uma demo. Eu ainda não tive tempo de jogar a demo, mas parece estar um jogo muito maneiro. Parece um pouco Nier, né? Nier Automata. Tem vários aspectos do jogo assim pelos trailers que lembram Nier. Eu gosto bastante de Nier. Não joguei muito do Automata, mas eu joguei bastante do Replicant, gostei bastante. O Automata tá na minha lista para continuar. Isso dos jogos que eu tô mais aguardando. Agora, diga-nos, Lito, quais são os jogos que você está hypado para jogar? Então, o mais hypado assim é o próprio Legend AZ, porque vão poder acabar com o meme de cadê o Z do XY? Coitado do Zygarde, não tendo Pois seu é, eu não. próprio jogo. Cara, eu não entendo como que a Pokémon Company, Game Freak, sei lá quem é que faz o jogo, irmão. São um monte de empresas envolvidas. Eu não sei como que eles não fizeram na geração do 3DS. Eles fizeram X e Y, foram os únicos jogos dessa geração. Só que o Sun and Moon teve dois jogos, né? No caso quatro. Só que são dois diferentes. Por quê? Por que a geração que é pior teve mais jogo? Que absurdo. Sei Tipo, lá, eu não joguei acho o... que, tipo, vamos fazer a sexta aqui, mas vamos dar mais foco pra sétima? Vai ser mais legal, Eu não entendi. A confia. sexta fez bastante sucesso. O desenho, né, do Pokémon XY, eu acho que é o favorito de muita gente. Tem muita gente que gosta dessa É geração. porque, dentre as primeiras 6 gerações, é quase uma jornada linear do primeiro anime, da primeira temporada do anime até o sexto. É finalmente um dos rankings mais altos que o Ash conseguiu, né? Enfim, não tanto spoiler. Mas é um anime um pouco mais sério, é quase um shonen, comparado com o anime veio a mostrar em Sun Moon, que é mais pro lado de comédia, mais infantil. Acho que foi por isso que o anime em si, da sexta geração, fez mais sucesso. Agora, passando pro jogo, é mega evolução, né? A parada de Mega Evolução foi muito Acho que maneira. tanto a lore da Mega Evolução quanto a estética gameplay da Mega Evolução foi o que carregou XY nas costas. Eu acho muito foda. Eu acho que os Pokémons também são legais. Né? Mas assim, a Mega Evolução Foi, foi assim, o tchan da parada. foi,
Foi que começou o olha só, mais uma forma do É. Charizard. E assim, toda geração parece que eles tentam fazer alguma coisa, né? Tipo a Mega Evolução, porque na sexta geração teve a Mega Evolução. Aí na sétima fizeram aqueles Z-Moves. Aí na oitava Z-Move. teve um negócio que os Pokémons ficam gigantes. Então, tem o Dynamax, que eles ficam meramente grandes, e tem o Gigantamax, que é eles gigantes, só que com uma forma alternativa. É tipo, é uma mega evolução, só que É, então gigante. da oitava e da nona geração de Pokémon não sei nada, basicamente, né? Mas nada assim, tipo, assisti trailer e tal, acompanhei um pouquinho o hype e não me pegou, não me prendeu atenção. Então, não tô, esses últimos anos não tive muita vontade de acompanhar Pokémon, né? Mas agora voltando para sexta geração, com o Legend ZA, eu quero poder voltar nesse mundo de Pokémon, que é muito maneiro e poder me divertir com o jogo. Cara, é porque assim, a oitava, da sétima pra oitava, eu tava vendo o vídeo de todos os youtubers e nossa, olha só como um pedaço dessa nova região misteriosa apareceu no anime, e agora lançaram os três iniciais, e agora vazou na E3 um Pokémon. Da oitava pra nona, tipo, caraca, já tá na hora de ter um novo Pokémon? Gente, pera aí, acabou de lançar a oitava. Foi ano passado? Não, foi há 3 anos atrás. Eu achei muito rápido a oitava pra nona. É o efeito da pandemia, né? Parece que o tempo meio que parou. Uhum. Enfim, tem mais algum jogo que você esteja animado para jogar? Então, esse é o que eu tô mais hypado, mas o que eu tô esperando há mais tempo é o jogo brasileiro. Esse streamer aí, praticamente um dos maiores streamers desde 2020. Já era um dos maiores youtubers, sei lá, desde 2014, o jogo do Cellbit. Por causa do RPG dele, ele foi lançar um jogo, ou pelo menos prometeu lançar um jogo aí. E eu tava vendo as pessoas comentando, é tipo, estavam falando, a gente já tem um monte de exemplo de jogo que saiu corrido e por isso lançou todo ruim, todo bugado. Cyberpunk 77 já demorou e ainda lançou todo bugado. Imagina um jogo praticamente indie brasileiro. Mesmo que tenha um orçamento bom, ele vai demorar mais do que ele deveria. Era pra lançar, sei lá, metade da primeira metade de 2022, estamos aqui em 2024 esperando ainda. Mas é um jogo assim. Eu acho que quando eu criei minha Steam, eu coloquei ele como lista de espera. E vamos ver se ele vai superar Silk Song. Não, Né? ver qual que vai. Um dia Ver qual lança. que vai demorar mais pra sair. Ah, Eles estão numa é. disputa. O jogo do Celpix entrou assim há 4 anos. Silk Song tá aí, sei lá, Isso é 7. uma coisa que eu não gosto quando eu acompanho algum jogo indie, que é tipo assim, você ficar no escuro completo em relação a quando que o jogo sai. Notícias do jogo. Tipo, se eu fosse fã de Hollow Knight, eu estaria pirando com Silk Song. Porque não sai nada. Há muito tempo você não escuta alguém falando desse jogo. Você escuta as pessoas falando, cadê notícia? Cadê notícia? Há anos. Ou esse ano vai. Esse ano vai, É, confia. e assim, isso é uma parada que meio que me deixa meio agoniado com jogos indies, né? Enquanto com jogos mais AAA, tipo assim, você sabe, sei lá, se você é fã de Assassin's Creed. Pode ser que o próximo Assassin's Creed seja ruim? Pode ser. Mas ele vai existir. E ele vai sair. Você tem essa certeza. Você tem certeza de que vai sair um Assassin's Creed novo em pouco tempo, né? E isso é algo que eu gosto, né? Você ter, assim, uma constância. Tipo, o jogo realmente vai acontecer. Você vai ter notícias do jogo. Você vai saber o que está acontecendo no desenvolvimento. Quando o jogo sai. Então, eu gosto dessa constância. Que o jogo indie não consegue entregar porque não é culpa do estúdio, né? Acho que não é culpa do estúdio do Hollow Knight, que o Silk Song está demorando para sair, nem pro jogo do Cellbit. Acho que não é culpa deles, né? Eles são uma empresa pequena, né? Um estúdio pequeno. A gente tem que entender isso, mas mesmo entendendo isso, eu não gosto, ainda assim, não gosto do fato de eu ficar do escuro nos jogos indie. Você começa a gostar assim, de jogo indie, é simplesmente algo do pacote que você acaba tendo que aceitar e acaba relevando com o tempo. Eu tinha muito isso na época do Benedict Machine mesmo. Que eu lembro que o capítulo 3 demorou muito tempo pra sair. Que tinham anunciado e tal, mas demorou muito tempo pra ter notícia e sair. E aí quando saiu, o desenvolvedor falou que demorou muito tempo porque ele estava com dificuldade pra fazer um elevador no jogo.
Aí foi o elevador que fez o jogo demorar tanto pra sair. Então, tipo. Isso é extremamente Então, relacionável pra qualquer pessoa que programa. sabe? Aí, tipo, eu não. Gente, eu tô fazendo faculdade de sistema de informação, né, com programação e tal, mas eu não sei nada de game dev. Eventualmente a gente vai ficar preso numa parte É. de não sabe, poxa, eu já tenho essa estrutura, só que essa funcionalidade não funciona, eu não sei como faz, ou simplesmente tudo que eu faço o sistema Mas não eu não aceita. sei nada de game dev, então talvez um elevador seja o terror dos desenvolvedores de videogame aí, mas eu não sei. Pra mim é uma parada que parece ser muito simples de fazer. É fazer um mecanismo que sobe e desce, sabe? Então, Pô, teve, eu não lembro exatamente qual jogo, mas teve um jogo. Ele demorou muito tempo pra ter mod, porque o sistema de como abre a porta daquele jogo, de qualquer sala, era muito complexo pra alguém que. pra alguém. O código do jogo não era aberto. Então, a pessoa já tinha que fazer uma gambiarra pra ter acesso ao código do jogo. E ainda entender como é que as portas funcionavam naquele Caralho, jogo. O jogo demorou, sei lá, alguns pra ter anos mod, nossa. pra ter mod. Caralho, aí é foda. Isso é uma história engraçada. Eu só lembro de alguém citando. Enfim, tem mais algum jogo aí que você esteja aguardando ou são esses aí? Não, são Os só dois, esses beleza, dois então. mesmo. Faça a próxima pergunta e responda. É a sétima agora, né? É verdade. Não, agora é a oitava. A sétima. Como você foi introduzido ao mundo dos videogames? A gente, por tabela, acabou já comentando sobre como a gente conheceu os consoles e como a gente virou eu sonista e o Mano Slash Não, nintendista. eu sou sonista. Este Hoje em dia eu faz sou a vida dele sonista. um Eu tempo. criança era nintendista, mas depois que eu tive um PS4 virei sonista, não teve jeito. Então, a gente acabou já falando um pouco da trajetória. Mas Ah, assim, peraí, como eu conheci o conceito de rapidão, um só jogo. pra ninguém ter Ah, ideias erradas, tipo assim, a gente vai falar nossas opiniões, tá? O lado que a gente prefere, tá? Mas a gente não vai simplesmente sair falando mal de se você gosta de Xbox, sabe? A gente vai ainda trazer notícias sobre jogos que estão vindo no Game Pass, essas coisas, tá? Notícias sobre Xbox também, a gente vai trazer notícias sobre tudo nos videogames e a gente não vai simplesmente sair defendendo a Sony por tudo que ela faz, nem a Nintendo, né, sabe? A gente vai ter exatamente. um olhar amplo sobre tudo e sem nenhum tipo de. Exatamente. Nós odiamos todas igualmente. Exatamente. Então, enfim, só fazer esse rápido adendo antes que alguém tenha uma ideia errada e de volta pra sua história, Beto. Enfim, eu conheci assim o conceito de um jogo, assim, não necessariamente videogame, um jogo digital, como se chamam, pessoas mais técnicas. Quando eu era muito, muito pequeno, sei lá, eu tinha 3 4 anos e eu conheci a internet, aí minha mãe colocava lá o jogo do Doc pra eu jogar. Caralho, o jogo do Doc da Discovery Kids. E eu jogava, aí mais ou menos na minha infância, 6 7 anos, eu conheci o Clube Penguin, que eu já fui mais pra jogo de navegador. Jogava bastante jogo de Facebook também, como os clássicos, tipo Dragon City, Dragon City era Age of pica. Empires. Dragon City é o clássico dos clássicos do Facebook. Assim como o YouTube cresceu com Minecraft, o Facebook teve a sua popularidade aumentada por causa de Dragon City e outros jogos. Pô, Angry Birds nasceu praticamente Ah, o no Angry Birds Facebook. acho que não. Acho que Angry Birds tinha muito no celular. Porque no, Era, era, no era Facebook tinha contemporâneo. aquele. Acho que era Angry Birds Friends, né? Também gosto muito de Angry Birds, tá? Então, tinha o Friends, eu acho que o Friends era Era nativo do nativo do Facebook. Facebook, mas tinha principalmente o de Star Ah, Wars ele que eu tinha no jogava Facebook também? bastante. Facebook. Caraca. Acho que tinha. Não tô louco. Tinha o Space, tinha o Star Wars e O esse Angry Birds Friends era um aí. jogo muito bom, velho. Só que cagaram a franquia também, Teve sua época e foi decaindo. Pô, tinha O desenho de desenho era legal. Angry Teve até Birds. filme, teve dois filmes. Era maneirinho. O primeiro filme, tem muita gente que fala mal do primeiro Aí filme, mas eu gosto. Eu gosto muito do final, não vou spoiler o final. Quer dizer, acho meio genérico. olha só, é um filme meio antigo, tá? Eu não vou simplesmente falar o que acontece no final, tá? Mas no final, O que? 2017? deve ser por aí. Deve ser. Não vou 16, spoiler, mas o que 17. acontece no final é que eles meio que remetem muito ao jogo de os jogos, né, de celular, de Facebook. E eu achei a cena muito Pior maneira. que essa Essa parte é partezinha eu muito gostei mais. legal. Essa Eu foi lembro a que eu parte que eu saí do mais gostei. cinema pensando assim, caraca, eu preciso jogar Angry Birds de novo.
Que eu fiquei, caraca, a cena foi muito maneira. Tipo, o filme inteiro. O filme inteiro é tipo, olha só como nós não somos exatamente o jogo. E aí, o próprio design deles remete, "Não, a gente não é exatamente igual ao jogo." Só que aí, quando chega essa cenazinha mais perto pro final, a gente fala, lembra, a gente veio desse jogo aqui. É por isso que a gente é um filme de Angry É, e Birds. aí. Dá. Cara, se falar sobre filme de videogame também é outro tema para episódio, ó. Ah, estamos arrumando bastante tema aqui no meio. É verdade. Então. Pode continuar essa história. E também, um pouco depois do Clube Penguin, assim, que eu jogava mais ou menos esses jogos de Facebook e Clube Penguin ao mesmo tempo, eu assistia muito vídeo de Minecraft como acho, praticamente qualquer criança da nossa geração. Authentic Game, Resident Evil, Venom Extreme. Muita gente cresceu, fez o YouTube crescer por causa dessas gameplays. E aí, tive meu PS3, em que eu jogava Minecraft. Dragon Ball Xenoverse é um jogo que eu passei muito tempo jogando. Eu e meu amigo, a gente praticamente platinou aquele jogo assim. A gente fez tudo que era possível, a gente só não comprou todos os itens e fez todas as missões no máximo. Foi isso que faltava pra platinar. A gente jogou muito aquele jogo, e ele nem é tão grande assim. Só farmava item, jogava as missões mais difíceis incontáveis vezes e fazia PVP. E também o Far Cry 4. E eu não gostava muito de jogo de tiro, então eu fiz simplesmente um dos finais que é só. Quem sabe? Quem sabe, sabe. Um dos finais que é só esperar. Nunca joguei Far Cry. Na verdade, eu joguei o comecinho do 6, quando eles botaram de graça na Plus Extra. Mas não joguei muito, não. Sei lá, acho que não é o tipo de jogo que me pega muito. Porque é meio. É que é da Ubisoft também, né? É que me parece, assim, jogo de É que, mundo aberto genérico. é que assim, o co-op no mundo aberto, ele é meio limitado. O co-op você praticamente, você só invade base É. inimiga. Vai ter no meio do mapa aberto, vai ter um forte e vai ter uma base. Só que ele tinha um modo ali, tipo, sei lá, modo todos contra todos, um time contra outro time. Ele tinha um modo das pessoas que criavam mapas pro Far Cry. E tinha um monte de parkour no Far Cry, tinha umas missões, invada essa base, era tipo uma base de verdade, não só um quarteirão. E aí tinha. Passava até por alguns semi-puzzles assim. Explorava o mapa até matar um boss, ou só matar todos os inimigos que vinham pra aquela base. Entendi. Far Cry é um jogo que eu acho que eu devo dar uma chance. Qual que é o melhor deles? O 1 e o 2 eu acho que não. Já é bem datado, né? Mas tipo, entre Hum, o 1 e o 2 os mais novos, pavimentaram a assim, franquia. o 3, O o 4, qual 3, que você acha que é melhor? 3 as pessoas falam muito bem por causa das vilões, né? Que é o rosto do jogo, é bem famoso no mundo dos jogos. Mas o 4 foi que eu tive experiência. Eu acho que, tipo, assim, pro nível de gráfico e gameplay que a gente tem hoje, acho que o 4 deve ser Mais mais legal de se jogar, né? tancável. Ah, exatamente. Talvez o 3 esteja começando a ficar datado em relação ao 4, que tem um gráfico, sei lá, parece um FIFA 2018 o gráfico dele. Entendi. Mas enfim, é isso? Sua história com videogame ou quer adicionar mais alguma coisa? Hum, depois dessa época PS3, que acabou praticamente em 2017, 2018, com ele simplesmente se recusando a funcionar, eu passei um bom tempo jogando o jogo mobile e viajando entre jogos ruins feitos só pra tirar dinheiro com AdSense. Há jogos até interessantes, como eu falei do Slight, falei do Soul Knight, que é um roguelike em pixel art, bem legalzinho. Vai pegando um monte de armas e passando pelas salas. Aí pode jogar com espadas, arcos, armas, de verdade, armas de fogo. Não dá pra jogar enquanto você não tiver internet esperando em alguma fila de algum lugar depressivo como um banco. É mais. Depois dessa fase mobile, aí sim eu consegui finalmente meu PC jogos. Comecei a jogar o Genshin Impact. Foi isso. Da hora. Aí hoje em dia eu tenho jogado mais o Roblox, né? Porque o Genshin tá muito pesado e tal. Uhum. Nice. Enfim,
E minha história você? com como eu fui introduzido, né, ao mundo dos videogames. Eu não. Eu acho que eu já contei bastante dela, né? Mas basicamente meus pais me deram o PS2, eu comecei a gostar muito do PS2. Mas também comecei a assistir muito vídeo no YouTube, né? Em 2012, mais ou menos, comecei a assistir. E assistia Minecraft, né? Basicamente tudo que eu via no YouTube era Minecraft. Então, é, tinha, né, os YouTubers da época, Vena Extreme, Monark, né? Na época fazia muito sucesso, assistia. É, É estranho pensar como o Monark foi de um cara que só jogava Minecraft com os amigos pra. pra fazer O cara foi podcast, banido né? do YouTube. Enfim, o Authentic Games nessa época eu não conhecia, mas Tasercraft conhecia, gostava muito, né? Até que eu conheci o canal do Coisa de Nerd, né, do Leon. E aí ele fazia vídeos de Minecraft na época que eu conheci, só que aí chegou uma época que ele parou de fazer e começou a fazer de outros jogos também, né? E nisso. Rapidão, rapidão, eu vou ter que. Eu sou obrigado a te interromper. Só pra deixar um adendo, eu tinha uma revista Recreio com o Eu Leon tenho e o essa! Monark Eu tenho estampado essa! nela. Estampado nela como os maiores jogadores de Minecraft Você do fazia uma mundo entrevista. naquela época. Eu pensava, caraca, Minecraft não é um negócio brasileiro. E dois brasileiros são considerados os melhores Ah, na jogadores do revista brasileira, mundo. né? Talvez, talvez tenha sido um pouco de sensacionalismo por parte da revista lá, né, da Recreio. Mas, com minha visão de criança, sei lá, de Não, 7 e 8 nessa anos, eu mesma pensei, época o caraca. Monark foi no programa da Ana Maria Braga, não foi? Ficou jogando Minecraft lá. Caraca, mano. Foi uma loucura, cara. Mas enfim, continuando. O Leon, né, no Coisa de Nerd, fazia vídeo de Minecraft, só que aí ele parou de fazer vídeo de Minecraft e começou a fazer de outros jogos, né? Aí ele fazia vídeo falando sobre os videogames e tal. E nisso eu comecei a acompanhar mais a figura maior, né, da indústria dos videogames, né? Fiquei maravilhado com todo esse universo. E comecei a acompanhar mais, né? Sair da minha bolha ali de Nintendo e Minecraft, né? Então, é isso. O resto se encaixa com o que eu já falei dos videogames que eu tive. Enfim, em nono lugar a gente vai ser rápido. A nona pergunta que é como que a gente se conheceu, né? Eu e o Lito. Basicamente se conheceu na escola. A gente fez o ensino médio na mesma escola. Ah, então não tem muito o que se dizer. Mas a gente ficou bem amigo, né? No primeiro ano a gente conversava bastante. Quer dizer, no primeiro ano a gente estava na pandemia, né? Tava no EAD. Então a gente não se conhecia tanto. Mas no final do primeiro ano a gente se conheceu. Aí no segundo ano, no começo a gente conversava bastante. Só que a gente meio que parou de se falar. Aí depois a gente voltou a se falar. Aí a gente ficava se falando de vez em quando, né? Aí a gente começou a fazer trabalho em grupo, tal, tá ligado? Aí a gente começou a falar mais, né? É esquisito falar da nossa amizade até. Não é não? É que assim, praticamente começou com. A gente se falava mais ou menos, que a gente fez um primeiro É, trabalho em grupo. E aí depois, era engraçado porque eu geralmente propus alguns rolês com a nossa turma. E muita gente não conseguia, mas qualquer rolê que eu propus, que eu ia lá e eu tava lá. falava, Então. você ia. Você, eu gostava muito de Shonen. Você não gosta tanto de Shonen. Mas você foi ver o filme de Nós Jujutsu é, Kaisen mas aí comigo. nós íamos no cinema, nós víamos filme, tá ligado? Era mó legal. Você Eu não reclamava da gosto muito de filme dublagem? dublado, gente. Até hoje, eu sei. Aquele filme não tem Ai, a meu mesma Deus. dubladora pra 5 Com, personagens, mas você ainda contexto, gente. insiste. A gente foi ver o filme do Jujutsu Kaisen Zero no cinema. E eu juro, tá? Eu tava com sono quando eu vi o filme, tá? Mas assim, eu juro que tiveram uns 5 personagens que tinham a mesma voz. Eu juro pra vocês, gente. Mas enfim, Não tinha. A gente ficou até os créditos. Tem os créditos originais e tem os créditos da dublagem. A gente viu voz por voz. Não tinha uma personagem repetida, né? feminina Caraca, repetida. Não tinha. caralho. Enfim. Mas é. Aí foram várias circunstâncias. Tiveram outros rolês que você foi o único, como o rolê certo É. a gente E. sobre. Só que esse andaram ainda, porque em outra nesse amigo alto praticamente no mesmo dia.
Enfim, aí a gente tem uma história meio doida, né? Porque a gente fez um curso técnico integrado, né, com o ensino médio. E aí tem uma história meio louca, né, com o TCC, que a gente mudou de grupo e embolou a turma inteira. Enfim, é uma parada meio engraçada, mas que a gente não vai contar aqui, porque a gente ia se estender e ia É, fugir é um muito do tema. que eu acho que não vai virar um Isso não vai virar um episódio. episódio. Acho que é um tema que a Com gente não vai certeza virar. não. Ah, mas enfim, Daqui de 10 anos é vai estar. basicamente isso, né, sobre como a gente se conheceu. E em décimo a gente botou qual é o nosso gênero de jogos favoritos. Isso, pra mim é meio difícil de se responder, porque eu sou muito versátil, né? Então eu gosto muito de jogos de terror, ação e aventura, tiro, multiplayer, single player, indie, Metroidvania eu curto, embora não tenha jogado muito, mas curto. Souls-like também, jogo de vez em quando. E, enfim, é isso. Mas como se fosse pra botar um favorito, eu colocaria um jogo de terror. Né? Eu gosto muito de jogos de terror, né? Que traz aquela ambientação e te deixa imerso no jogo, né? E te traz aquela vibe que nenhum outro jogo consegue trazer, né? Então é isso. E você, Lito? Me diga qual é o seu gênero favorito, qual tipo de jogo você gosta. Tava vendo outro dia quando eu fui pesquisar sobre essa pergunta, um vídeo, eu acho que do Tropia, que ele fez há alguns anos atrás sobre jogos atmosféricos. Era um tipo de jogo assim que não é. Ah, quando você inicia tem 392 telas pra dizer o que você tem que fazer no seu próximo passo e um personagem explicando quem é você, o que aconteceu, o que vai acontecer na história. Tipo, o jogo te taca lá e boa sorte, fera. Descobre o que tava É um acontecendo jogo aqui. tipo Journey, né? Então, Eu sou o muito próprio fã de Journey, Journey. Dark Souls, tem o próprio jogo, o sucessor espiritual do Journey para celular, que é o Sky, Children of the Light. É outro jogo muito bom de celular. Acho que é o melhor jogo de celular que eu já joguei na minha vida. Eu gosto muito desse Eu- tipo de jogo também, só que não sei se, tipo, não colocaria como meu gênero favorito, porque, tipo assim, é uma parada difícil de se fazer e não tem muitos, sabe? E não sei, eu acho que, tipo, Journey é um jogo muito único, né? E Journey é um jogo que eu considero que seja perfeito. Se fosse um pouco mais longo, seria ruim, se fosse um pouco mais curto, seria ruim. Na minha... Não ruim, sabe? Mas seria pior, na minha concepção. Seria a Então, mesma o jogo, coisa. do jeito que foi feito, pra mim, é perfeito. Então, Bom, acho que até mesmo Shadow of the Colossus se encaixa sim, nesse, sim, com certeza. nesse Shadow, quesito. Shadow of the Colossus, aquele outro que o sucessor dele, The Last Guardian, não joguei esse. Quer dizer, joguei um pouco, mas não, não joguei muito dele, então não vou falar sobre, mas parece ser muito bom também. Enfim, Acho que até um pouquinho só, mas Genshin até se encaixa nisso, porque no mapa inteiro dele tem personagens citam e no mapa inteiro te mostra algo que aconteceu no passado deles e só tem resquícios agora e você é meio que obrigado a tentar saber o porquê aconteceu, quando sim, é aconteceu. verdade. Qual foi o que levou aquilo a acontecer. Eu acho que essa é a parte que mais me encanta nesse tipo de jogo, assim. Tirar suas próprias conclusões de quem fez aquilo, como fez aquilo, por que fez Sim, aquilo. sim, é bem interessante mesmo. Mas enfim, respondendo as nossas perguntas, acho que agora vocês aí que estão ouvindo conseguem conhecer a gente, ter uma noção de como vai ser mais ou menos a dinâmica do Coopcast. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente não tem um. Tipo assim, a gente não delimitou aqui quanto tempo vai ter cada episódio, tá? Então o episódio hoje ficou meio longuinho, tá? Tem quase 2 horas, né? Mas pode ser que o próximo episódio tenha 3, pode ser que o seguinte tenha 40 minutos e então assim, não vai ter muito, a gente vai se dar bastante liberdade em como fazer, né? Porque não é nada profissional, tá? A gente já falou disso, né? É algo que a gente está fazendo por nós mesmos, é um hobby e a gente quer trazer aqui uma conversa entre dois amigos, né? Nada profissional, uma parada mais casual. Mas enfim, é isso. Espero que tenham gostado de mim e também do Manolito. Espero que tenham se identificado com alguns jogos que a gente tenha falado que gostamos.
Se vocês têm alguma opinião diferente ou gostaram de alguma coisa, tem alguma sugestão, deixem no comentário. Se você estiver assistindo pelo YouTube, eu não sei se eu vou conseguir colocar no Spotify, eu estou tentando fazer isso, mas o YouTube é certeza que vai ter, né? Se tiver no Spotify, aí é lucro. Enfim, tem uma coisa a dizer, Lito? Acho que é só mais isso por esse primeiro episódio mesmo. Com os outros episódios a gente vai conseguir, acho que lidar melhor com isso, se abrir mais, não ficar tão travado. Foi bem interessante essa primeira experiência. Espero que quem estiver ouvindo também consiga ter matado o tempo e foi um bom entretenimento pra quem ouviu. Sim, eu acho que a gente saiu bem até pro primeiro episódio. Achei que a gente ia travar mais e ficar mais gaguejando, fazendo tipo, isso não sei o que, não sei o que, tá ligado? Mas até que a gente conseguiu colocar bem nossas ideias pra fora e se expressar bem. Eu acho que isso é muito importante, né? No formato de podcast, que da qual a gente não tem nada muito visual, né? De fundo vocês devem estar vendo alguma gameplay gravada por mim, tá? Eu sei que na primeira parte deve ter Returnal, na segunda ainda não sei o que vai ser. Mas, enfim, o foco não é você estar assistindo, né, a gameplay. O foco é você estar ouvindo. Então você pode deixar lá o vídeo rolando no YouTube e ir fazer alguma coisa. Você pode ir, sei lá, lavar louça ou ouvir enquanto você está indo de um lugar para o outro, né, no ônibus, no trem, no carro. Que é como eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo, né? Então, é isso, gente. A gente se vê na próxima. Vão ser 2 episódios por mês. E a gente vê vocês na próxima, né? No próximo episódio a gente deve trazer notícias e comentar um pouco sobre como a indústria dos videogames se encontra atualmente, né? Porque está tendo várias mudanças nesse momento e tem muita gente discutindo sobre, o pessoal está pirando e a gente quer dar nossas opiniões sobre isso. Então, enfim, é isso, gente. A gente se vê na próxima. É isso. Falou, rapaziada! Tchau, tchau.